Aoba, minha tropinha! Trazendo pra vocês mais uma continuaçãozinha aqui pra nós. Essa obra, só pra constar, já tá disponível lá na Blade Toons. Então, se você quiser assistir até aqui e depois ir lá ler, pode ir lá que tá tranquilo. Não esqueçam também de comentar, de deixar o like, de hypar. Mas é isso, não vou me enrolar muito não, então siga meus bons. Essa obra começa de um jeito meio estranho. Um cara tá reclamando do seu amigo porque deu um cuspidão no seu pé. Mas deixa eles um pouco de lado. O importante é perceber que o nosso protinha tá passando. E ele passa comentando que sua vizinhança de kitnet é sempre muito barulhenta e imunda. Mas enfim, essa é a sua casa. Um apartamento no terraço de 16 metros quadrados. Traduzindo, um moleque mora num lugar que parece mais o banheiro da sua casa. Sim, 16 metros quadrados é pouca coisa. Pra não falar banheiro, vamos dizer que é seu quarto. Pra piorar a situação, hoje de novo ele vai comer miojo. Esse aí é o nosso mano Bong Joon-hyuk, de 25 anos. Ocupação, desempregado. Traços notáveis, conciliar 3 empregos de meio período. Ué, mas como assim? Como é que ele é desempregado e ao mesmo tempo concilia 3 trabalhos? Enfim, ele é um caixa de conveniência, um garçom em restaurante de churrasco e diarista em obra. Aí você se pergunta, como é que ele trabalha em 3 lugares diferentes e continua sem dinheiro? Rapaziada, infelizmente aos 25 anos o nosso garoto se encontra cheio de dívidas. Mesmo que ele tenha que viver miseravelmente, o moleque precisa pagar as suas dívidas. E o foda é que ele não tem nenhuma habilidade especial. A única coisa que ele tem é um corpo saudável, então fazer o quê? É isso que ele tem que botar pra rolo. Pro garoto não existe nenhum futuro brilhante. E sim, essa é a vida de um perdedor. Mas vocês sabem que isso é tudo que o sisteminha quer escutar. Quando o cara fala que é perdedor, ele aparece na hora. O garoto fica espantado, percebendo que a telinha do sistema apareceu pra ele. Só que aí que o idiota percebe que acabou botando miojo quente na boca, salivando pra caramba. O idiota pergunta se realmente despertou. Só pra deixar claro, despertado nesse mundo é uma coisa um pouco diferente. Algumas pessoas chamam até de bênção. Praticamente é mais uma forma de você mudar de vida, dar a volta por cima. É basicamente um golpe de sorte, ainda mais raro que ganhar na loteria. Mas o negócio é que você precisa estar vivo pra aproveitar. Entrar numa torre é perigoso, meu amigo. Um risco extremo. Você pode ser despedaçado por um monstro, morrer congelado, envenenado, queimado, até mesmo esmagado. Existem várias formas de morrer numa torre. Quem tá dizendo isso é o próprio Bong Joon-hyuk, o seu instrutor de segurança. Lembre-se muito bem disso. O nosso prota evita todos os confrontos, não importa o que aconteça. Ele faz o seu melhor pra não entrar em situações de perigo. Tipo, finge que tá no telefone, sabe? Só que o nível dele é um pouco ao extremo. Ele nem sequer passa debaixo de uma obra. Sim, ele é um perdedor, mas também um covarde. Toda a sua vida foi vivida assim. Só que agora, as coisas mudaram um pouquinho. O nosso moleque despertou. Mas será que esse despertar dele foi real mesmo? O moleque tá tão cansado do trabalho que acha que tá alucinando. Pra ter a certeza, ele manda abrir a janelinha do sistema. E realmente ela é invocada. Nome, Bong Joon-hyuk. Afiliação, Torre Preta, no caso a Torre da Coreia. O seu traço, invocar. Invocações simultâneas que ele pode ter? Uma. Passando a mãozinha na tela, o moleque entende que ele não tá alucinando. Mas é engraçado é que seu traço é invocar. Os despertos recebem uma habilidade chamada traço. Esses traços vêm de muita forma, tipo esgrima, lanceiro, arte de escudo, arqueiro, arte marcial, gigantificação, corte, invocação, cura e por aí vai. E mais específico, essa do proto, que no caso é a invocação, é uma habilidade que permite invocar utilizando categorias específicas de seres invocados. Ele pode invocar criaturas avançadas como espíritos, familiares, golems, bestas, mas é aí que tá. Que tipo de invocador o prota é? Essa é a questão. Bom, já que ele despertou, por que não tentar usar a sua habilidade? O moleque então grita, invocar. Só que não acontece nada. Ele tenta mais uma vez chamando invocação aleatória. Mas não rola não. É aí que o idiota percebe que tá fazendo cagada. Nenhuma habilidade funciona fora da torre. As habilidades de um jogador, incluindo skills, só podem ser usadas dentro da torre. É basicamente impossível de você conseguir utilizar do lado de fora. Além de poder chamar a janelinha do sistema. Fora da torre, o jogador é uma pessoa comum. Literalmente, não muda nada. Isso é conhecimento comum, então o prota é meio que idiota, sabe? Era pra ele ter noção que não tem como ativar uma habilidade fora da torre. Quer dizer, não era pra ser possível, né? Porque o sisteminha avisa que ele ativou a habilidade de invocação aleatória. O prota olhando pra tela pensa, como é? Eu invoquei? E o sistema responde que sim, meu campeão, você invocou. Pra ser mais exato, você invocou esse camaradinho aí, ó. O moleque pensa que, como assim? Como isso tá funcionando? E pior, é uma pessoa? Por que eu tô invocando um humano? Tá, aí vocês percebem que a gente tem 2 problemas. O primeiro, o prota conseguiu invocar fora da torre. E o segundo, em vez de invocar um espírito ou um golem, por exemplo,
exemplo, ele invocou um humano. Só que esse tal humano que ele invocou começa a sentir um cheirinho delicioso. Olhando pro prato, ele pergunta se aquilo é miojo. E se é miojo, será que ele pode comer um pouquinho? O Prota diz que tudo bem, vai lá, pode comer. O único problema é que de todas as coisas que ele poderia invocar, ele invocou logo um pidão. E tipo, o moleque não tá nem aí se tá quente ou não, ele só tá botando pra dentro. Tudo bem que ele provavelmente também não tá vivo, né? Porque é invocação. Enquanto come, ele diz que aquilo tá apimentado e quente. Devem ter lançado um novo sabor apimentado. Mas focando no Prota, o moleque ainda tá lá confuso como é que sua habilidade ativou fora da torre. Fora que ele nunca ouviu falar nessa tal invocação humana. Abrindo a sua janela de status, ele vê que a sua habilidade invoca humanos e semi-humanos. As invocações são divididas em níveis. Tem o rank R de raro, o rank SR de super raro, SSR super raro especial e LSSR, lendário super raro especial. O sistema avisa o Prota que as invocações seguem 3 princípios básicos. O primeiro é que a invocação deve proteger a vida do invocador acima de tudo. O segundo é que a invocação deve obedecer absolutamente às ordens do invocador. O terceiro é para caso o segundo e o primeiro entrem em conflito. O que deve ser considerado é o primeiro. Mas que essa parte ficou um pouco confusa, mas eu vou traduzir para vocês. Imagine o Prota tá numa batalha. Aí a batalha tá muito perigosa. Por algum acaso, ele manda sua invocação ir embora para salvar a sua vida. Mas ele mesmo vai ficar ali. Aí entra em conflito a primeira ordem de proteger o invocador e a segunda que é obedecer todas as ordens. Então a terceira é basicamente para falar que a primeira é a que vigora. Então se ele falar para ir embora, você não vai, porque você tem que proteger a vida dele. Como o Prota depois disso fica em dúvida quem é o cara que ele invocou, o moleque então dá uma olhada no catálogo dele. O seu nome? John Cossack, também conhecido como assassino louco da guilda de assassinos cruéis. Raridade? SR, no caso super raro, tipo assassino humano. O tempo de invocação é 6 horas e a recarga para ativar de novo é de 3. Como eu disse antes, o John Cossack é o assassino louco da guilda de assassinos cruéis. Ao mesmo tempo que ele é seu maior trunfo, ele também vai ser a sua maior dor de cabeça. A sua taxa de sucesso nas missões é de 99%. Ele até conseguiu assassinar um bruxo de 5º círculo, só que o seu fim veio de um jeito interessante. Bom, antes do sistema contar, o Prota diz que tá morrendo de dor de cabeça, é muita informação. E falando em informação, as coisas começam a mudar pro garoto. Ele começa a ser levado pra outro local. Na verdade, ele não, a sua consciência. E aparentemente a sua consciência tá se misturando com a do Cossack. O assassino louco tá avançando contra alguns homens. Com a maior leveza do mundo, ele vai desconectando todo mundo. E pra quem ainda não entendeu, esse aí é o passado do Cossack. Até então, deu pra perceber que ele é um assassino, mas por que o louco? Além de ser meio doidinho da cabeça, ele curte embalar pra presente. Sim, toda a finalização que ele faz, ele embrulha a rapaziada pra presente. Mas não é nem pra entregar, é só, sei lá. Todo psicopata tem um jeito, e esse é o jeito dele. Só que o fim do Cossack veio de uma única falha. Teve um dia que ele tava fazendo uma missão, e ele realmente estava perto de concluir, quase passando o sarrafo no inimigo. Só que o seu alvo era simplesmente o espadachim mais forte do Império. Aí não deu outra, né? O Cossack foi de arrasta. Só que falando no louco, ele cola bem pertinho do vidinho do Prota e diz: não grita. No que você tá pensando, hein, querida? Claro que o Prota toma um susto e pula pra longe. O Cossack pede desculpa. Ele só tava querendo saber se o Prota tinha alguma ordem pra ele. O garoto tenta pensar que não precisa ter medo. O sistema diz que a invocação deve obedecer totalmente o invocador. Então não tem por que ele tem medo, né? Respirando fundo, ele tenta tomar uma decisão. Ele manda primeiro o Cossack lavar as panelas de lamen, depois limpar a mesa. E realmente o Cossack obedece tudo direitinho. O moleque percebe que além dele ser muito rápido, ele nem sequer reclama. Realmente fez tudo que o garoto pediu e não disse um A. Bom, chamado pelo assassino, o Prota pergunta se ele faria, sei lá, algo absurdo. Porém, o Cossack diz que faria qualquer coisa que ele pedisse, seja absurdo ou não. O Prota diz então que tudo bem. Se for assim, é pra ele começar a latir. Com a cara meio séria, o Cossack pergunta se é pra latir igual cachorro, com o psicopata levantando. O Prota se pergunta se exagerou. Será que isso foi demais? Realmente ele é um assassino bem poderoso. Com certeza tem um orgulho muito grande. Pedir algo assim foi errado demais. A sorte dele é que o Cossack é meio doido da cabeça e realmente começa a latir por aí. Agora o Prota tá convencido. O moleque realmente é leal. Porém, enquanto eles estavam distraídos, alguém começa a bater na porta. Reconhecendo a voz de quem tá chamando, o Prota se lembra que hoje é o dia de pagar os juros. Pois é, ele tá devendo pra agiota. Enquanto o cara murra a porta, o Prota rapidamente manda o Cossack levantar. Recentemente, o garoto teve que pegar 10 milhões com o agiota. Tipo, ele queria pegar com o banco, mas o banco não emprestou. Então ele não teve alternativa. Tinha que ser com o amigo agiota. O dinheiro foi pra cirurgia do seu pai, que caiu da escada e fraturou o quadril. Uma parte desse dinheiro também foi pra sua faculdade. Só que tem um problema, o Prota achou que ia pagar isso muito rápido. Só que ele ainda nem tocou no valor principal, porque os juros é muito alto. Já tá em 5 milhões. O Prota tem noção que isso foi algo estúpido de se fazer.
fazer, mas fazer o quê? Ele não tinha outra maneira. Se voltasse no passado, ele faria a mesma escolha. Enquanto o maluco lá fora tá murrando a porta e dizendo que só quer ver o rostinho dele, o Prota chama pelo Cossack. O assassino prontamente atende, achando que o Prota vai pedir a cabeça do agiota. Mas o nosso garoto diz que não é isso. Calma, rapaz, você tá muito oriçado. Ele deve entrar no banheiro e ficar quietinho. É isso que o Prota quer. O garoto não deve fazer nenhum barulho. O Cossack, sem entender direito, pergunta se pode pelo menos respirar. O Prota diz que sim, respirar pode. Agora de resto, calado. Tempo depois, tem alguém já pegando no pescocinho do Prota, como se estivesse pegando no pescoço da morena. O agiota chega perguntando se ele tá bem. Porque, tipo assim, o dinheiro dos juros não caiu, então meio que ele ficou preocupado e veio aqui ver se aconteceu alguma coisa. O garoto só pede desculpa dizendo que só esqueceu, mas acabou de enviar. O agiota diz que tudo bem, se as coisas ficarem difíceis, ele não deve se esforçar muito, beleza? É só vender um órgão que tá tudo certo, talvez um rim ou 2. Com isso, o problema dele vai sumir na hora. Os capangas lá atrás começam a comentar com o chefe se o garoto não tem um irmão mais novo. Tipo, eles poderiam vender o irmão. O pior é que o chefe concorda com a ideia. Ele até diz que quanto mais novo, mais caro se vende. Isso deixa o Prota puto da vida. Vendo a reação do Prota, o AJ pergunta o que foi esse olhar. Ele tá querendo brigar? Mas o Prota, sendo fracassado como sempre, diz que não, ele jamais usaria. Fechando a porta, o AJ fala pra ele tomar cuidado, a menos que queira desaparecer sem deixar rastros, sabe? Enquanto o Cossack sai do banheiro, o Prota diz que ele fez um bom trabalho. Ficou em silêncio, sem fazer nenhum barulho. Só que o Cossack responde que bem, ele só fez o que seu mestre ordenou. Pensando em tudo que aconteceu no dia, o Prota diz que tá exausto. Primeiro, ele trabalhou em 2 turnos. Depois, ele despertou. Depois, invocou um humano fora da torre. E depois recebeu uma visita de um agiota. E sobre a dívida, será que ele deve tentar escalar a torre? Não, melhor não. O dinheiro seria bom, com certeza. Só que não tem como um covarde como ele escalar a torre. Vendo o Prota parado, o Cossack pergunta o que ele deve fazer agora. Mas o Prota responde que não sabe. O que o assassino quer fazer? Bom, se quiser, o Prota pode simplesmente desinvocar ele. O Cossack diz que não. Se for esse o caso, será que ele pode assistir TV? O Prota diz que tá bom. Fica à vontade, pode ir lá assistir. O garoto meio que ainda não descobriu como é que ele sabe sobre TV ou miojo. Mas tudo bem. Esse é algo que ele pode pensar depois. O humano assassino disse que só ia assistir um pouco de dorama, sabe? Só que esse um pouco acabou virando a noite inteira. Enquanto ele assiste, o Prota pensa que ele até pode ser um ser invocado. Mas até que não é tão ruim ter alguém por perto. É quase reconfortante, digamos assim. Mas até agora, ele sempre esteve trabalhando até a morte e sempre sozinho. Ter alguém é legal. Bom, já no dia seguinte, com o alarme despertando às 8 da manhã, o Prota se levanta, percebendo que a TV tá ligada, mas não tem ninguém assistindo. Provavelmente, o Cossack foi desinvocado. Abrindo a tela do sistema, ele confirma isso, e dá até pra entender. O tempo de duração dele era de 6 horas. Infelizmente, ele tem um limite de tempo. Se levantando, o garoto diz que, enfim, é melhor esquecer essa história de despertar e tudo mais. Ele precisa se arrumar pro trabalho. Só que enquanto ele tá se levantando, o jornal avisa que tem notícias de última hora. Hoje cedo, em Seul, aconteceu algo no escritório da empresa de empréstimos ilegais. O nome da empresa é Slime Cash. Nesse acontecido, 3 vítimas foram eliminadas, todas decapitadas. Só que o que é mais chocante é que a cabeça das vítimas não foram só separadas do corpo, elas foram embaladas com fitas vermelhas, como se fossem decoradas para presente. Assim que o jornal fala, a ficha do Prota cai na hora. Só pode ter sido, mano, Cossack. Ele pensa que horas atrás falou que a presença dele era reconfortante, mas reconfortante é o caramba. Ele não invocou um companheiro, ele invocou um assassino psicopata. Dando uma olhada na internet, a gente consegue ver algumas fotos do local. Pelo visto, eles não só apanharam, sabe? Meio que foram entende? O dedinho quebrado e tal. E claro, pra finalizar, teve a questão do presentinho. Vendo tudo isso pelo telefone, o Prota só pensa que ele tá ferrado, tá muito ferrado, tá ferrado pra caramba. Ele só se esqueceu que tá no trabalho e precisa atender, porque tem alguém pedindo pra ele passar um produto. Só que quem tá pedindo pra ele passar o produto é aquele agiota sem cabeça? Ué, como assim? Não faz sentido. Eu acho que esse garoto tá meio doido da cabeça, ele tá alucinando. Bom, depois de ver uma cena daquela, é claro que o moleque toma um susto. Só que é aí que ele repara que na verdade é só uma garota, tentando passar um chocolatinho. O pior é que a garota é bonitinha, coitado. Antes ele já não tinha chance, agora se ele tentar alguma coisa então, vai ser taxado de louco. Depois de fazer uma cagada dessa, ele diz que sente muito, mas vai passar o produto da garota. Com o dia sendo finalizado, ele diz que assim ele não consegue. É impossível trabalhar desse jeito. Amanhã o ideal é tirar o dia de folga, pelo menos um dia, sabe? Mais pra pôr a cabeça no lugar. Mas a pergunta que não quer calar é, será que isso tudo que aconteceu foi por causa dele? Será que pessoas morreram
morreram por causa dele. Já chegando na sua casa, o Prota abre o catálogo do Cossack e realmente tá lá que ele é um assassino louco. O Prota já tinha visto isso, só não imaginava que ele era tão louco assim. Mas tudo bem, como ele é um invocador, o Cossack não vai o machucar. Mas ele ainda é um pouquinho assustador, vai, a gente tem que admitir. Estendendo a mão, o garoto chama pelo Cossack mais uma vez. Porém, o sistema fala pra ele pra segurar um pouquinho antes de invocar. Antes de invocar o assassino, será que por favor ele pode deixar uma avaliação de satisfação? Tipo assim, de 0 a 5, quanto você daria pro mano Cossack? O Prota pensa na hora que vai dar 1. O miserável disse que assistir televisão e na verdade foi fazer assassinato, mas no final das contas ele muda de ideia, porque, sabe, o coração dele não é assim. Com seu coração molezinho, ele dá 3. 3. Digamos aí que meio termo, sabe? O sisteminha fala que beleza. Pelo visto, a satisfação foi até que mediana. O Prota pensa que a sua mãe era uma coordenadora numa empresa que alugava purificadores de água. Como ela trabalhava diretamente com o público, ele sabe o que é receber uma avaliação baixa. Mesmo que ele não esteja muito feliz, ele nunca dá uma avaliação de 1 estrela. No final das contas, isso é meio que o guia dele. O guia do covarde de avaliação por estrelas. Bom, mas deixa isso de lado, porque o mano Cossack finalmente foi invocado. Ele diz que tá se apresentando pro serviço. Aí, claro, obrigado pelas 3 estrelas. Ele vai trabalhar ainda mais para que possa aumentar. O Prota pensa que ele é tão inocente e alegre, sabe? Como uma pessoa assim consegue cometer uma tragédia como aquela? Indo direto ao ponto, o Prota pergunta se aqueles homens que vieram na sua casa ontem foram eliminados pelo Cossack. O Cossack nem perde tempo, ele diz que sim, fui eu sim. Cuidou deles ontem à noite? O Prota começa a pensar que então a pessoa que tá na sua frente realmente é um assassino. De repente o garoto começa a sentir náuseas, o coração começa a acelerar. Mas tudo bem, ele precisa respirar e se acalmar. O Cossack não vai o machucar. O Prota então pergunta pro garoto como é que ele sabia quem era e aonde era o escritório deles, porque no final das contas ele não viu nada. Mas o Cossack avisa que colocou uma marca de rastreio. Aí com a marca fica fácil de achar o local que eles estão. O Prota fica se perguntando se essa tal marca de rastreio é algum tipo de habilidade. Mas o que ele realmente pergunta pro Cossack é por que ir tão longe. O Cossack fala que porque eles eram uma ameaça. É melhor eliminar o quanto antes. O Prota diz que ele nunca sequer deu a ordem. Porém, o Cossack diz que ele tem razão. Realmente ele nunca deu a ordem. Mas será que ele se lembra da terceira cláusula dos 3 princípios dos invocados? Resumindo tudo, é uma obediência absoluta. No entanto, isso pode ser ignorado se o invocador estiver em perigo. O Prota pergunta se, por exemplo, isso seria tipo, se ele der a ordem pro invocado passar o sarrafo nele e cortar sua cabeça, o invocado não faria, porque assim estaria machucando o Prota. O Cossack diz que sim, exatamente isso. O Prota diz que tudo bem, ele entendeu, só que não havia nenhuma ameaça real. Será que não foi uma decisão do seu próprio julgamento? O Cossack diz que na perspectiva dele, aqueles homens eram uma ameaça. Uma hora ou outra colocaria a vida do Prota em risco. Sendo assim, realmente, o julgamento foi feito na perspectiva dele, mas foi uma perspectiva razoável até. Mas o Prota grita dizendo que isso é coisa de psicótico. Depois, vendo que chamou o assassino de psicopata, ele acaba pedindo desculpa, só que o Cossack diz que tá tudo bem. Ele já tá acostumado a ser chamado assim. O moleque reflete que não é que ele não entenda, ele entendeu, mas isso pode ser extremamente perigoso. Imagina só, digamos que ele esteja andando na rua com o Cossack do lado, aí vem um doidão e bate no ombro dele. O cara que provavelmente ele esbarrou vai falar algo tipo assim, quer morrer? Eu vou arrancar seus olhos. Claro que ele não tá falando isso de forma séria, quer dizer, muitas das vezes não, é só uma ameaça. Mas dependendo da interpretação do Cossack, o amigo vai virar estampa de camisa. Aí você já imagina, né? É um laço pra aquele, um laço pra esse, sarrafo nesse, sarrafo naquele e lascou. Percebendo a agonia do Prota, o Cossack se ajoelha, dizendo que a culpa foi dele. O Prota diz que ele não precisa se ajoelhar. Na verdade, só precisa escutar com atenção, eliminar pessoas. Não vai o ajudar. Na verdade, pode até meter o garoto numa encrenca. O Cossack diz que não, na verdade ninguém saberá. Só que o Prota diz que ele não vai fazer isso de novo, vai? Alguém sabendo ou não? O Cossack diz que infelizmente não dá pra prometer isso. O garoto diz que assim não dá. Ele precisa prometer. Prometer em voz alta. O Cossack então grita que promete. Ele vai usar melhor o seu discernimento. Mas isso também não garante nada que o Cossack também não vai passar sarrafo em alguém, né? O Prota diz que tá bom, tá bom. Ele não confia muito, mas tá bom. Ele pode ir agora. O Cossack diz que, a propósito, será que ele já considerou escalar a torre? O Prota fecha a mão, pensando que certo. Escalar a torre realmente é uma oportunidade de mudar a vida. Mas, honestamente, ele tem medo. Muito medo. É perigoso, ele poderia morrer. O moleque então pergunta pro Cossack se já houve outros invocadores, pessoas que também o invocaram. O Cossack diz que sim. Eles eram muito fortes e corajosos pra caramba. Isso deixa o nosso garoto um pouco envergonhado. As pessoas que despertam habilidade normalmente param pra salvar o mundo, mas ele avisa pro Cossack que não tem coragem. Não tem coragem
coragem de arriscar sua própria vida. O Cossack então diz pro invocador Bong que na verdade ele é... O Prota o interrompe, dizendo que sabe. Ele é um covarde patético. Tá bom, isso ele já esperava. Só que o Cossack na verdade fala que ele é o maior invocador de todos. Qual é a maior virtude de um invocador? Segurança em primeiro lugar, é claro. Coragem é um veneno. Um invocador muito corajoso é um invocador perigoso. Nunca se sabe quando pode morrer. E se o Prota morrer, por exemplo, vai acabar a mamata. Eles não vão mais poder sair pra fora. E sem sair pra fora, não vai poder comer miojo, não vai poder correr, não vai poder assistir dorama. O garoto não deve se preocupar. Ele vai cuidar de todo o trabalho sujo. Enquanto isso, o Prota vai ficar na encolha e viver uma vida longa, muito longa. Será que ele entendeu? Bom, no dia seguinte, o Prota diz que não conseguiu dormir direito. Ele estava preocupado demais, pensando se deve escalar a torre ou não. O problema é que quem é ele realmente para escalar a torre? Ele, na verdade, deveria ser grato por suas dívidas terem sumido junto com os cobradores. É mais fácil ele só ir trabalhar no emprego seguro e normal. Se ele apenas trabalhar duro, tudo vai melhorar, tudo vai ficar mais tranquilo. Só que é aí que o telefonezinho dele acaba tocando. É o seu pai. O Prota pergunta se ele tá fazendo a reabilitação direitinho. O pai diz que sim, só que tem um problema. Ele precisa ir para um hospital maior, então vai ser transferido. E para piorar, a mãe do Prota foi demitido. Não, mas o garoto não deve se preocupar. O pai só ligou porque queria saber se ele tava bem. Tá bom, confia. Se despedindo, o garoto fala que vai arrumar um tempo para visitar eles em breve. Assim eles podem comer juntos. Mas por enquanto, o pai não deve se esforçar demais. Desligando a ligação, o garoto sabe que agora fudeu. Não tem outra alternativa. Ele vai ter que ativar o modo invocador. O moleque já meteu um conjunto de EPI de gestor de segurança na cabeça do garoto. Ele só vai até o primeiro andar. Essa é a sua meta. Chega lá, dá uma espiadinha rápida e volta em segurança. Se for perigoso, é só sair imediatamente. E até que dá certo, porque ele já tirou o dia de folga dos outros trabalhos. Então, por que não trabalhar um pouquinho? Só que, primeiro, ele precisa chamar sua invocação. Mas, espera, ele não precisa necessariamente chamar o psicopata do Cossack. Ele pode tentar invocar outra pessoa. Quem sabe até ele pega um grau lendário especial, ativando a invocação aleatória. O sistema avisa que o tempo de recarga é de 28 dias e 11 horas. Para você chamar outra invocação aleatória, ou no caso desbloquear uma, é um mês inteirinho para recarregar. No final das contas, não teve outra. Ele teve que chamar o Cossack. Enquanto o assassino fala, o Prota dá as boas-vindas. Pelo visto, ele não reparou que o Prota tentou invocar outra criatura. Falando com o assassino, o Prota diz que decidiu. Eles vão entrar na torre. O Cossack fala pra ele que isso é muito bom. Ele realmente é um homem de coragem. Quer dizer, não, ele não deve ter muita coragem. O Prota diz pra ele não se preocupar. Eles só vão lá, dar uma olhadinha e volta. O Cossack diz que agora sim, isso é uma boa decisão. Mas primeiro, ele precisa jogar todas aquelas ferramentas rudimentares fora. Assim que entrarem, o Cossack vai ser seu guia. O assassino vai garantir que o Prota entre em segurança e fique confortável o tempo todo. O garoto não vai precisar basicamente mover um único dedo. O sistema então pergunta se o Prota realmente deseja entrar na torre. O andar atual disponível para ele entrar é somente o primeiro. O Prota diz que perfeito, porque esse é o único andar que ele quer entrar. Assim que começa a ser levados, o Prota basicamente começa a cair. A sorte que tem um Cossack que já tá acostumado, né? Então começa a andar e segurar o Prota. Tempo depois, eles já estão dentro da Torre Negra. E se você pensou que a Torre Negra seria realmente uma torre toda preta, você tava errado. Na verdade, o primeiro andar tá mais pra um deserto. Só que enquanto o Prota pensava isso, ele acaba sentindo o enjoo da viagem. Aí não dá outra. O moleque acaba vomitando. O Cossack chama ele, diz que bora andar, porque ainda tem muito chão. Eles precisam sair primeiro da zona segura. O sistema aparece avisando pro garoto que as habilidades dele foram aprimoradas. O uso da característica de combate agora tá habilitada. O Prota realmente sente o que é a sensação de ser um jogador. Mesmo no nível 1, ele já se sente bem mais forte. O sistema avisa sobre a missão do primeiro andar: derrotar 5 lavas gordas de pele dura. Limite, 2 horas. O Cossack avisa o garoto que as lavas estão logo ali na frente, antes de entrar na torre. Claro, o Prota deu uma pesquisada. Na verdade, meio que ele até já sabia. No primeiro andar, é basicamente um estágio de teste. É só pra você testar suas habilidades. Dizem que essas lavas gordas de pele dura são tipo um boneco de treino, sabe? O poder de ataque delas são quase inexistentes. O único problema é a pele dura, que realmente é um pouco difícil de matar. Outros jogadores disseram que levam mais ou menos 30 minutinhos pra eliminar uma. Só que agora, o Protinha também é um jogador. Ele vai tentar sozinho derrotar uma primeiro. O Cossack pergunta se realmente tem necessidade de fazer isso sozinho. É que tipo, na cabeça do Prota, isso vai ser fácil. A única coisa difícil aí é a carapaça. Só que quando chega lá, o moleque se vira lembrando que esqueceu uma arma. Sendo assim, ele vai ter que
pegar com o Mano Cossack. Só que o que ele não viu quando se virou é a criatura levantando. Aí fica a pergunta, quem é que dá as costas pro inimigo? Vendo uma sombra crescendo no chão, o garoto só olha pra trás, pasmo. A única coisa que ele consegue dizer é, me ajuda, Cossack. Ah, rapaz, o Cossack diz que essa foi uma sábia decisão. Rapidinho, ele já cola do lado do Prota. E com um simples murro já elimina a criatura. Bem rápido. Ele já começa a passar, jogar todo mundo pro ar. Depois, como é um assassino, já puxa várias faquinhas. O seu objetivo é simples. Quando se joga uma criatura dessa pro ar, você deixa a parte de baixo, que é mais frágil, exposta. Aí fica fácil de simplesmente penetrar a criatura. Depois disso, ele só ativa a habilidade de explosão de lâmina e já era. Trabalho concluído. O Prota fica impressionado com o poder do assassino. Na verdade, é algo básico, mas o jeito que ele faz parecer maneiro pra caramba. Assim que a missão é completa, o sistema avisa que o Prota ganhou 100 gramas de pedra mágica. Ele também alcançou uma classificação de conquista no primeiro andar de S++. A recompensa por isso é um emblema de platina. O Prota se sente aliviado, isso foi fácil demais. Ele vai ficar rico logo logo. Só que tem um detalhezinho que o Prota não esperava que fosse acontecer, meus amigos. Sabe essa classificaçãozinha que ele acabou de ganhar? Então, tipo assim, apareceu pra muita gente. E quando eu digo muita gente, eu quero dizer a Coreia do Sul inteira. Todos os jogadores receberam essa notificação depois de conquistar o primeiro andar. O sistema avisa que agora ele pode desafiar o segundo, mas logo em seguida ele é jogado pra dentro de casa. Assim que você completar o primeiro andar, você é retornado. E caso você queira ir pro segundo, é só começar de novo. O único problema é o enjoo, né? Pra quem não tá acostumado. Mas pelo menos o Prota fica feliz, porque completou isso tudo em 5 minutos. O Cossack fala pro invocador Bong que ele fez um bom trabalho. Mas o Prota diz que, poxa, ele nem fez nada, só ficou parado. Só que o Cossack diz que mesmo assim ele fez isso muito bem. O Prota ouviu dizer que as pessoas ficam extremamente cansadas depois de completar um andar. Só que pra ele aquilo foi simples demais. E ainda veio recompensas. Aquilo que tá na sua mão é a famosa pedra mágica. É a primeira vez que o garoto vê uma pessoa então até que é bem legal. A pedra mágica é um recurso crucial para a indústria moderna. O preço caiu bastante desde a primeira torre. Agora custa cerca de 50.100 gramas. Como já se passou 20 anos desde a primeira torre negra aparecer em países ao redor do mundo, a maior parte do conhecimento geral sobre a torre é conhecida até por pessoas comuns. Mas esse emblema de platina, isso o Prota nunca ouviu falar. Bom, de qualquer forma, ele ganhou 50 mil em 5 minutos. Isso foi bom pra caramba. Tempo depois, enquanto o Cossack assistiu o dorama, o Prota diz que a comida chegou. Tá na hora deles irem comer. Ah, rapaz, o nariz do Cossack chega a coça. Ele pergunta se aquilo é pé de porco apimentado, mas o Prota diz que não. Dessa vez ele pediu normal, já que o moleque não aguenta muita comida apimentada. Só que o Cossack diz que tem certeza que tá sentindo um cheiro apimentado. Isso porque a comida naturalmente é apimentada, né? Só que o Cossack é fraco pra pimenta. Aí pra ele qualquer coisa é apimentada. Então tá, sendo apimentado ou não, tá na hora de comer. Enquanto eles comem, o Prota pergunta se esse é o jeito normal do Cossack falar. Tipo, mais formal, sabe? Ao mesmo tempo, às vezes, descontraído, sei lá, é um jeito meio estranho. O Cossack diz que isso é por conta de ter ficado muito tempo com seu invocador anterior. O Prota meio que entende que isso é tipo influência da ex, sabe? Só que nesse caso seria influência do ex-invocador. O Cossack diz que, claro, se for desconfortável, ele pode simplesmente consertar esse erro. Mas o Prota, sorrindo, diz que não. Na verdade, é engraçado de ouvir. Convivendo com esse maluco, ele toma a decisão. Ele não é nem um pouco perigoso. Pelo contrário, ele é bem viável. Bom, na manhã seguinte, o Prota criou a sua rotina diária de um homem de verdade. Ele trabalha na loja de conveniência de dia. Depois, na churrascaria, o resto dos outros bicos que ele tinha. O moleque basicamente abandonou tudo aquilo que era braçal demais. Ele jogou as traças. Isso porque ao invés de ficar trabalhando pesado, ele simplesmente tá indo conquistar a torre com o Cossack. Enquanto o moleque trabalha pra caramba matando os monstros, ele fica lá na torcida, invocando o assassino de novo. O Cossack agradece pelos 5 pontos na avaliação. O Prota diz que se pudesse dar 10 pontos, com certeza ele daria. O Cossack responde que fica feliz que ele esteja satisfeito. Mas o Prota pergunta se a avaliação de satisfação é tão importante assim. O Cossack diz que sim, quanto maior a avaliação, mais benefícios variados você ganha. Por exemplo, promoção no ranking. Isso também acaba aumentando a sua chance de ser invocado. Mas enfim, tá na hora de entrar no segundo andar. Dessa vez o Prota pelo menos conseguiu chegar inteiro e caindo em pé. A missão do segundo andar não é muito diferente da primeira. Ele precisa derrotar 10 lavas, só que ao invés de ser aquela toda dura, é aquela muito rápida. Quer dizer, ela ainda é dura, mas agora é bem ágil. O Prota já conhecia essas lavas problemáticas do segundo andar, quer dizer, por conta das notícias, né? Só que o problema é que elas são mais rápidas do que o garoto imaginava. Bom, se virando pro Cossack, ele pergunta o que deve fazer no
segundo andar. Mas o Cossack pergunta fazer? Não vai dar nem tempo disso, meu amigo. Eu vou terminar essa brincadeira em 3 minutos. Partindo pro céu, ele diz que vai acabar com essa brincadeira rapidinho pra eles poderem voltarem pra casa, assistir um dorama e comer alguma coisa. O Prota diz que beleza. Ele pensou em pedir frango pra hoje. Sei lá, um franguinho, uma cervejinha, será que tá bom? O Cossack diz que tá ótimo, meu camarada. Com as suas atacazinhas explosivas, ele facilmente derrota todas as criaturas. No Prota pensa que isso é loucura. Enquanto isso, o sistema avisa que dessa vez ele recebeu 200 gramas de pedra mágica. O segundo andar está completo. Ele de novo alcançou aquela conquista de S++. A recompensa, mais um emblema. O Prota percebe que de novo recebeu esse tal de S++. Ele só não entende por que é tão fácil assim. Será que mesmo pra algo rápido, tá sendo rápido demais? É engraçado que ele pode entrar e sair antes do seu bico de manhã, então ele sabe que tá sendo rápido. Bom, depois disso, eles partiram pra missão do terceiro andar. E a mesma coisa aconteceu. 300 gramas de pedra, já que eles estão no terceiro andar, e mais alguns emblemazinhos. Logo em seguida, eles foram pro quarto. E depois pro quinto. Aí, depois de completar o quinto, a brincadeira mudou um pouco, porque o Prota juntou 5 emblemas de classificação S++. Isso concedeu a ele um privilégio especial, já que ele juntou 5 emblemas de platina. Esse privilégio é o aprimoramento de característica desperta. No caso, ao invés de ter uma invocação, agora ele pode ter 2. O Prota fica surpreso, percebendo que agora pode levar mais um com ele. Imagina só, se o Cossack já consegue fazer tudo sozinho, imagina 2. Essa tal recompensa de rank S++ é realmente muito boa. Agora isso basicamente vira uma batalha a longo prazo. Só que para ele realmente conseguir usar outra pessoa, ele precisa ter a invocação aleatória. Só que infelizmente, para ela recarregar é 20 dias. Ele vai ter que aguardar até lá, pelo menos daqui a 20 dias. O moleque basicamente vai entrar na vida mansa. Imagina só, 2 invocações. Bom, amanhã ele vai entrar no 6º andar e continuar subindo até que chegue o dia. Só que no dia seguinte, ainda na Coreia, a gente vai pra agência de gestão de despertados. Lá dentro da sala, tá todo mundo calado. Um homem começa a pensar que quando será que vai tocar hoje? Tipo, talvez de manhã, ou de noite, ou talvez de madrugada. Porém, é aí que uma mulher cola nele e pergunta se ele tá pensando no anúncio, não tá? O cara grita, mandando ela parar de assustar os outros assim. Esse aí é o mano Jeong Wang, um líder de equipe da agência de gestão de despertados. Já a outra é a Lermin, a chefe da sessão. O Jeong Wang pergunta se saiu mais um anúncio novo. A Lermin diz que sim, só que agora, no 6º andar. Ultimamente, os anúncios globais da Torre Negra não pararam de despertar. O conteúdo não é nada menos que a notícia que alguém conquistou o rank S++. Com certeza quem tá fazendo isso é uma só pessoa, já que os andares 1 a 5 foram limpos na ordem. Isso é sem dúvidas alguém com talento sem precedentes. Se o andar 7, 8, 9 e 10 forem limpos dessa mesma forma, com rank S++, meu amigo, esse cara pode ser considerado um monstro. Só que é aí que alguém bate na mesa puto da vida. Esse aí é o Park Kyong, o diretor. Ele diz que os outros dois já sabem, mas até agora, o recorde da Torre da Coreia era de rank A. O fato de existir uma nota acima dessa, e pior, ser um anúncio global, o que eu achei que era só da Coreia, é um problema muito grande na comunidade internacional. Normalmente, muitos jogadores mudam de nacionalidade, vão para outros países, trabalham com eles. Por debaixo dos panos rola até sequestro sobre isso. Então eles precisam encontrar esse maluco misterioso antes que outro país encontre, porque senão vão perder um grande troféu. Toda a equipe deve ficar de olho nos jogadores recém-registrados. Com certeza esse maluco tá no bolo deles. Bom, 2 dias depois, o Prota tá falando pro Cossack que agora eles vão ir pro 8º andar. Só que eu tô achando que o Prota tá judiando demais do Cossack. É papel de limpador de masmorra, é limpar a casa. Enquanto isso, o moleque tá fazendo o quê? Coçando o saco? Bom, enquanto o Cossack limpa, o Prota tá lá pensando que no 10º andar, as coisas começam a deixar de ser um pouco iniciantes. Na verdade, até você chegar lá, a torre meio que pega leve com você, mas dali pra frente, a brincadeira muda. O jogo muda completamente. Por exemplo, agora eles estão na 8ª. A missão é derrotar uma certa quantidade de guerreiros sapos de espinho vermelho. Eles até que são criaturas um pouquinho fortes e bem estranhas, mas nada que a laminazinha do nosso assassino não possa resolver. Ela balança pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e lá se vão os sapozinhos. Nesse 8º andar, pelo que eu tô lendo pelo sistema, nada mudou. Assim que completa a missão, ele recebeu 800 gramas de pedra. No caso, pedra mágica, tá? Não pense em pedra errada. E o garoto também alcançou aquela mesma conquista, S++. Só que além do emblema de platina, ele também ganhou uma poção de cura. Já em casa, o Cossack dá os parabéns pro Prota. Hoje ele também fez um bom trabalho. Só que o Prota questiona, porque na verdade ele não fez nada. Mas o Cossack diz que isso é um bom trabalho do mesmo jeito. Só de entrar na torre. Isso já é ser campeão. Só que tipo assim, a partir de agora, quando eles chegarem no 10º andar, ele não deve ficar muito confiante e deixar a guarda muito baixa. O 10º andar também não vai ser tão moleza assim. O Prota agradece pelo voto de confiança e pela ajuda. Aliás, será que o Cossack merece alguma premiação? Porque tipo, mais uma vez ele limpou a dungeon em 3 minutos. Poxa, ele deveria recompensar o assassino pelo esforço. Dito isso, nosso Prota puxa um dinheirinho e diz pro Cossack sair e se divertir um pouco. Ainda tem bastante tempo pra ele poder descansar. Só que o Cossack diz que não. O Prota não entende
por quê, né? Porque, poxa, pro garoto, falar isso foi meio difícil. Mas o Kosaki diz que não pode sair do lado do seu invocador. A única coisa que ele quer agora é sentar o sofazinho ali e assistir um doraminha. Mas, claro, se o Prota quiser patrocinar, joga um franguinho na nossa. Por favor, dessa vez não bota aquele negócio de mel com queijo, aquele treco estranho doce, não. É só o franguinho apimentado e mansidão. Bom, fazendo o que o Kosaki quis, o Prota agora pensa em outra coisa. E aquela nova recompensa de poção de cura? Será que seria bom dar isso pro Kosaki? Fora que o que ele deve fazer com todas essas pedras mágicas? Ele já tem 3,6 kg acumulado. Vender isso daria aproximadamente 1.800.000. O problema é, tá na hora dele começar a pensar em como transformar isso em money, dinheiro, bufunfa, o faz-me rir. Bom, passando no próximo dia, a gente tá há 10 dias subindo a torre. Chegou o momento de desafiar o 10º andar. O Prota pensa que de início ele só ia testar a torre, mas acabou subindo. Agora todo dia ele desafia um andar. Ontem, no 9º andar, a flor carnívora da selva também foi fácil. Quer dizer, não foi fácil pro Prota, mas pro Kosaki, ô molezinha. Passar de fase com ele é garantido. E ainda tem aquela recompensa do rank S++. Mas agora que praticamente ele tá cheio do dinheiro, isso torna tudo mais tranquilo. Um brinde ao Kosaki. Quer dizer, o garoto fala isso esquecendo que ele é um assassino maluco que levou 3 pessoas de ralo. Vamos lembrar que o maluco ainda embala pra presente. Bom, depois de entrar no sistema e dar mais 5 pontos de satisfação pro Kosaki, o sistema diz que ele tem muito ponto acumulado. E agora, graças a isso, o moleque vai poder ficar mais 1 hora no mundo real. O moleque pensa que isso é maravilhoso. Pelo visto, dar a nota máxima valeu a pena. O Kosaki também fica feliz da vida, porque agora ele tem mais 1 hora ali, podendo assistir dorama ou fazendo outra coisa. Porém, chega de enrolação. Tá na hora da gente entrar na 10ª torre. 10ª torre não, 10º andar. O Prota pensa que já chegando na 10ª torre, ele consegue sentir algo de verdade. A recalibração das habilidades físicas. Uma força transbordando dentro dele. E uma mana misteriosa. Pois é, ele, Bong Joon-hyuk, virou um cavalo selvagem indomável. Colocando a mão no Kosaki, o Prota diz que a partir de agora vai ajudar ele também. O Kosaki diz que não precisa, que é perigoso, vai dar ruim. Ele é um invocador, é mais fácil ficar quietinho no seu canto. Mas o Prota diz pra ele não se preocupar. Ele é um cavalo selvagem. E um cavalo selvagem que se preze precisa estar no campo de batalha. Quando ele tava dizendo que não, que eles precisam fazer isso juntos, o Prota começa a escutar um barulho interessante vindo da lateral dele. Quando ele olha, eu acho que ele viu uma bitela de um olho. É, realmente era um olho. Só que é um olho de um louva-a-Deus gigante. O Prota se pergunta se aquilo realmente é um monstro do 10º andar. Como os jogadores conseguem solar aquele tipo de coisa? Bom, disfarçando, ele diz que 2 pessoas é muito pra um mero inseto, né? É mais fácil deixar isso só pro Kosaki. Pode ir lá, Kosaki, tá tranquilo. O monstro, vendo os dois, começa a rugir. E o Prota só consegue pensar, vai, Kosaki, tamo junto, vou ficar aqui na torcida. O bichão vem com tudo pra cima do nosso mano assassino. Só que facilmente ele consegue desviar e começar a subir pelas patas. Quando chega no topo dele, já era. A criatura é simplesmente fatiada. O sisteminha avisa que ele completou o 10º andar de novo. Dessa vez, a recompensa de pedra mágica é 1 kg. 100 gramas por andares, né? Vocês já entenderam isso. Todas as recompensas que ele ganhou na outra vez, ele ganhou nessa. Então é a mesma coisa. S++ e o de sempre. O Kosaki tem que dar aquela se amostrada, né? Porque ele diz que a missão foi cumprida. Até faz uma brincadeirinha com a lâmina. Retornando com o jogador. O sistema diz que se agora ele quiser, pode ir direto pro 11º andar. Quando chega em casa, o Prota pensa nesse 1 kg a mais que ele ganhou. Agora ele já tem um total de 5,5 kg. É bastante pedra, se é que vocês me entendem. Além disso, agora ele também tem mais 5 emblemas de platina. Claro, o sistema dá mais um privilégio pra ele. Pelo visto, essa brincadeira vem de 5 em 5. Antes ele tinha 5, agora no total ele tem 10. Então toma-lhe mais um privilégio. O moleque fica empolgado com isso, se perguntando o que vem dessa vez. O sisteminha diz que ele pode escolher uma habilidade da entidade que ele invoca. Traduzindo, ele pode pegar a explosão de lâmina, a quebra de choque, a emboscada furtiva, a adaga venenosa, o passo sombrio, a disrupção, a furtividade, a invisibilidade e a polimorfia. O Kosaki, já acostumado com isso, pergunta se o que apareceu foi a cópia de habilidade, não foi? Ele já sabe que quando chega no 10º andar isso acontece. Sem dúvidas, o Prota deve pegar o passo sombrio. Não pergunte, não pense muito. Só pegue o passo sombrio. No Prota pergunta o porquê pegar esse. Tipo, ele até entende, é conveniente. Com o passo sombrio você pode fugir muito rápido. E claro, bem discretamente. Mas fugir? O que o Kosaki pensa que ele é? Ele parece alguém que fugiria só pra se salvar? Pelo visto sim, porque o sisteminha avisa que ele pegou o passo sombrio. Enquanto o Kosaki o elogia, o Prota
pensa que mesmo em combate, um jogo de pernas rápidas é extremamente importante. Bom, não dizem por aí que o jogo de pernas é a alma da luta? Tentando arriscar pra ver se sai alguma coisa desse passo, o prota tenta, mas... pelo visto não tá funcionando muito bem não. O raciocínio do garoto até que é certo. Ele diz que se deixam a invocação funcionar fora da torre, deveriam deixar a habilidade funcionar também. Bom, depois de um tempo, já no dia 11 subindo a torre, o Protinha tá recebendo uma ligação. Uma pessoa diz que é da agência de despertados e pergunta qual é o nome dele. O Prota diz que é Bong Joon-hyuk. Ele despertou e é por isso que tá ligando. Eu achei que estavam ligando pro Prota, mas pelo visto é o Prota que tá ligando. Assim que ele fala que despertou, a pessoa fala que entendeu e dá os meus parabéns muito alto. Ele diz que provavelmente o Prota tá confuso. Será que algumas pessoas do governo podem ir fazer uma visitinha na casa dele? O Prota diz que sim, quando ia dizer o endereço já é tarde demais. A rapaziada só diz que obrigado e desliga. Pelo visto já sabem o endereço do Prota. Ou então não precisam disso. O motivo do Prota ter contatado a agência é por dinheiro mesmo, é só pra vender as pedras mágicas. Se não fosse isso, claro que ele nem ia falar nada. Na verdade não é nem claro, né? Porque não tem necessidade. Ele não ia ganhar nada com isso. Agora, lá na agência, ou em algum lugar ali perto, o Geon tá perguntando pra Limin como é que foi com a pessoa despertada. Ela diz que, bem, pelo visto, não é ele. Ele não é dono do recorde S++. Porém, logo em seguida, ela diz que receberam outro registro. E quem sabe, pode ser esse, sei lá. Uma coisa é certa, eles precisam ir pra lá imediatamente. O Geon concorda na hora. Eles devem ir sim, se for essa pessoa. Eles precisam trazer ela pra equipe de elite urgente. Nem que mesmo assim eles tenham que oferecer diversos benefícios. Bom, enquanto a rapaziada da agência vem, o Protinha tá dando aquele trato na casa. Querendo ou não, né, tem que demonstrar uma boa intenção. Não é nem boa intenção, é mostrar que é higiênico mesmo e não é porco imundo. Assim que ele termina de limpar, alguém bate na porta perguntando se tem alguém em casa. As pessoas se identificam de novo, sendo da agência de despertados. Abrindo a porta, o Prota diz olá. O lugar é meio pequeno e apertado, mas podem entrar e se sentir à vontade. O Geon se apresenta, dizendo que é um prazer conhecer o Prota. Aquela do lado dele é a chefe da sessão, a Limin. O Prota fica um pouco envergonhado, mas diz que é um prazer em conhecer. Ele fica envergonhado porque, tipo assim, já é meio chato essa questão de agência, de despertado e tal. Ainda botaram uma mulher no meio, mas isso mexe com o coração do garoto. Ainda mais quando ela vem bem pertinho da boca dele. Aí não, rapaz. Ela pergunta se é ele, não é? Ele é o tal do S++. O Prota, na hora, nervoso pra caramba, dá um pulo pra trás. Ele se pergunta que porcaria seria essa? Será que tem algum jeito de identificar despertados que ele ainda não sabe? Ok, tudo bem. É só agir naturalmente e negar até a morte. Só que todo travado ele diz que ele ouviu falar disso, mas não é ele não. Só que vendo isso, a Limin fala que a cara dele é de quem realmente tá mentindo. Mas seu chefe chega e dá-lhe um porradão na cabeça dela. Ele manda a garota parar de ficar jogando verde pra tentar ver quem é a pessoa. Tempo depois, o Geon pede desculpa ao jogador Bong. No caso, nosso Prota, né? Ele sabe que isso meio que foi desrespeitoso. Mas enfim, pro garoto entender algumas coisas, eles terão que passar um pequeno videozinho. Já no vídeo, o que vocês veem é a Tab, a mascote da Torre Negra da Coreia. Ela vai explicar mais pra vocês sobre a torre, de aparência preta e sinistra. A sua altura faz o prédio mais alto do mundo parecer um anão. Essa é a Torre Negra. 20 anos atrás, elas apareceram da noite pro dia. Cada nação enviou cientistas e soldados pra investigar, mas ninguém conseguiu se aproximar dela. É como se ela fosse bloqueada por paredes invisíveis. Mas então, o que é a torre? Essa pergunta foi respondida quando os jogadores apareceram. A torre basicamente funciona como um jogo com andares para se limpar, um por um. Fora da torre, os jogadores são humanos comuns, mas lá dentro, eles detêm grande poder e habilidade. As recompensas ganhas lá, melhor equipamento, etc. E impulsionam até mesmo a economia mundial. Mas e se ninguém continuar subindo a torre? E isso realmente é uma ótima pergunta. O sistema vai emitir um alerta. Ele vai dizer que a nação fulana, no caso qualquer nação, tá mostrando um baixo progresso. Aí começa a contagem regressiva do colapso da torre, se nenhum andar novo for conquistado em 6 meses. Aí essa contagem regressiva começa. O problema é que se o tempo acabar, literalmente a torre colapsa. Mas tudo bem, só a torre quebra. Não, meu amigo, calma aí. Quando essa torrinha quebra, ela acaba com o país inteiro. Por exemplo, Mumbai. Sim, Mumbai desapareceu do mapa. Aí você se pergunta, nossa, e agora? E os países? Calma, chocolate branco. Cada nação tem entre 1 a 3 torres. A sorte da Coreia é que, felizmente, eles só têm uma. É menos chance de dar ruim, né? Eles têm exatamente entre 5.000 a 10.000 jogadores no país. Cerca de 0,1%, 0,2% da população. Não é um número gigantesco, né? A gente sabe. Mas o progresso deles é constante. E o recorde da Coreia é de 65 andares, logo atrás dos Estados Unidos com 66. Então não se preocupe. O país tem diversos heróis bem modernos, defendendo tudo a todo instante. A
Assim como a humanidade explorou novos continentes, eles agora precisam explorar as torres. Então atenção, indivíduo recém-despertado. Sim, você mesmo. Você é a esperança da humanidade. Por que não se registrar como jogador oficial hoje? Venha e torne-se um herói também. Bom, com isso acabamos a nossa explicação. O Protinha recebeu todas as orientações possíveis. Agora eles precisam avançar para as perguntas de verificação. O Geon tava perguntando pro Protas, ele realmente é um despertado. E para provar isso, o Prota puxa 5 quilos de pedrinha. Pedrinha mágica, só pra lembrar. O Geon diz que isso ajuda bastante, mas em qual andar ele chegou? O Prota, burro pra caramba, responde que 10º. Na hora eles pegam a maldade. No 10º, justamente onde o último recorte foi batido. A Limin na hora já começa a acreditar que realmente pode ser o Prota. Ela pergunta se o jogador Bong já ouviu falar no anúncio global, aquele que tá rolando recentemente. Igual um robô todo travado, o Prota diz que sim, ele ouviu o papo do S++, né? Quem quer que seja esse cara, é incrível. A sorte dele é que a Limin é meio burra, então não sabe se ele tá querendo enrolar ela ou realmente só tá nervoso. Mas o que é suspeito e muito. Bom, o Geon diz que vai terminar de explicar como é que funciona o contrato. Eles dividem os jogadores em 2 grupos. Primeiro, a equipe de elite de excursão. O segundo já é a equipe geral de excursão. Os gerais são meio que freelancers, sabe? Eles definem o próprio horário, chegam lá, vão, voltam, fazem o que quiser basicamente. Agora, os de elite já é outra parada. Claro, tem os benefícios. Imagina que é tipo um CLT plus size aí, cheio de dinheiro. Você tem um contrato assinado, claro, e rio de dinheiro entrando. Eles te fornecem equipamento, as despesas e tudo mais. Esses meio que são os caras que vão enfrentar andares mais altos. Tudo isso porque fora da torre, esses que são contratados tipo CLT, são pessoas normais. Então não vivem só de venda de pedra e tal. Eles são realmente financiados pelo governo. Só que o Prota só pensa que se eles descobrirem que ele é o tal do S++, com certeza ele tá ferrado. Tipo, ele chamaria muita atenção. E o nosso garoto odeia ser o centro das atenções. Pra piorar, o maluco ainda fala que quando ele se candidatar à equipe de elite, por obrigação vai ter que usar uma câmera corporal. Vai ter que gravar tudo da dungeon. Mas o Protinha pede desculpa e diz que ele vai ficar na equipe geral mesmo. O Geon tenta dizer que os benefícios são enormes, mas o Prota diz que não se importa, ele prefere o geral. Honestamente, ele nem é tão talentoso assim. É assustador subir a torre, sabe? O geral seria o mais fácil. Aí ele para no andar seguro, farma um pouquinho e pronto, depois é só vender tudo. Isso já é o bastante pra ele. O Geon tenta pedir pro Prota pensar bem, mas o garoto não vai voltar atrás. Ele diz que já tomou a sua decisão. Quem não fica muito feliz com isso é a Limin. Infelizmente, isso foi mais uma pista falsa. Muitos jogadores preferem fazer isso, farmar em andares inferiores, só pra ficar com dinheiro. Só que ninguém diz isso tão abertamente. É algo patético, sabe? Pra muitos, isso é um papo de covarde. Não que o nosso Prota não seja isso. A palavra certa, o garoto deveria dizer, pelo menos pra ela sentir confiança, era determinação. Esse realmente é o verdadeiro requisito pra você se tornar de elite. Bom, o Geon diz que respeita a decisão do nosso Prota, mas será que ele se importa de entrar na torre agora? É o passo final pra confirmação. O garoto diz que, claro, tudo bem. Olha, ele não precisa ficar por muito tempo. É só ir lá, fazer um rum rápido e voltar. Assim ele não desperdiça sua entrada diária. O Prota concorda, mas sabe que isso é mais um teste, sabe? Ainda querem testar se ele é aquele jogador S++. O moleque diz que tudo bem então. Ele vai fazer um rum rápido enquanto estiver lá dentro, só que deve demorar em torno de 2 horas no máximo. A Limin diz que não tem problema. Ele pode ir à vontade. Não precisa se sentir pressionado, eles vão esperar. Bom, com eles dizendo isso, o Prota se levanta para se preparar para a viagem. Só que antes de ir, o moleque diz que a TV tá logo ali. Também tem bebidas na geladeira. Eles podem ficar à vontade. Depois disso, o moleque parte pro outro mundo. O Geon diz que realmente o moleque é um despertado de verdade. Mas qual é a avaliação da Limin? A garota diz que é difícil dizer o talento dele, mas ele parece tímido. Cada gesto do garoto é totalmente retraído. Ele provavelmente vai desistir no 11º andar. O Geon pergunta por que ela diz isso, mas a Limin responde porque ela mesma já esteve lá. Aquele andar basicamente testa seu medo. Tipo, não é que é impossível ou difícil, mas é muito, muito assustador. Você tem que eliminar 100 daquelas coisas horríveis e alguém como ele, retraído desse jeito, com certeza vai entrar em pânico. Ele com certeza vai chegar lá, vai ver a criatura e vai decidir recuar pra zona segura e desistir. O Geon diz que tudo bem. Até agora, ela sempre foi muito precisa. Então, ele só vai ligar pro diretor. Assim fica mais fácil dizer pra ele que eles estão num beco sem saída. Não é o cara. Só que já dentro da torre, o nosso Prota invoca o Kosaki. O maluco já aparece dizendo que tá pronto pro serviço. O sistema
programa avisa que a missão dele é basicamente o que a garota já tinha dito. Tem que eliminar 100 centopeias em 3 horas. O moleque fica desesperado vendo a notificação do sistema. Porque, tipo, centopeias, de todas as coisas possíveis, é logo 100 centopeias? Mas o Cossack fala que tá tranquilo, ele termina essa brincadeira em 5 minutos. Só que o Prota diz que não, dessa vez não, pelo amor de Deus. Hoje eles vão devagar e com calma. Nada de tempo, S++. O Cossack não entende, pergunta o motivo, mas o Prota só diz que hoje eles vão jogar na segurança. Ele explica pro garoto que se eles fizerem muito rápido, com certeza o pessoal de lá que mandou ele entrar vai descobrir. Eles vão entender na hora que eles são dono do recorde S++. Tá, o Cossack diz que entendeu. O que a chefia manda vai ser o que ele vai fazer. Na cabeça, o plano do garoto tá todo mirabolante. Ele vai devagarzinho, tranquilo, na paz de Senhor Jesus e pronto. Demora umas 2 horinhas e acabou. Com o histórico zoado, com certeza ele escapa desse BO. Bom, sendo assim, o Cossack segue fazendo a missão. O Prota avisa pra ele ir um pouco mais devagar, ainda tá muito rápido, tentando ser mais lento. O Cossack pergunta se tá bom agora, e o garoto diz que nesse ritmo tá perfeito. Só que é aí que algo bem inusitado acontece, rapaz. Uma centopeia aparece no pé do garoto. Na hora, o desespero bate. Ele pensa que tem que correr, mas agora são muitas indo pra cima dele. E pior, o seu corpo nem se mexe. O Cossack, de longe, já visto o problema. Ele corre na direção do Prota, chamando pelo invocador Bong. Rapidamente, ele consegue salvar o garoto e elimina algumas criaturas. O problema é que depois disso ele vai passando sarrafo em todo mundo. O Prota manda ele esperar. Calma aí, Cossack. Não, devagar, miserável. Tu tá indo rápido demais. Ele tenta dizer pro Cossack que isso é uma ordem, mas o Cossack diz que não pode obedecer. A segurança do invocador em primeiro lugar. O moleque pensa que não, se ele for com tudo de novo vai dar muito ruim. E não deu outra. O 10º andar já foi completo e adivinhe, no ranking S++ de novo. O Prota pensa que dessa vez fudeu. Agora, como é que ele vai explicar isso lá no outro mundo? Só Jesus sabe. Falando em outro mundo, a Limin tá lá, escorada na parede, dizendo que já se passou 5 minutos. Ele deve voltar a qualquer momento. Claro, voltar por desistência e não por completar a torre. Só que é aí que uma notificação aparece na hora. O 11º andar foi completo no rank S++. E no exato momento que a notificação chega, o nosso Prota chega também. Os dois tentam não acreditar no que tá acontecendo. Tipo, não é possível. Será que foi só coincidência? Ou será que realmente ele é o conquistador do S++? O Prota, formando aura, diz que, infelizmente, ele não queria recorrer a isso. Mas não tem saída. Os dois vão precisar ser silenciados. Assim que o Prota fala, o Cossack avança com tudo. E ele realmente corta a cabeça dos dois. O Prota toma um susto vendo que ele cortou e embalou pra presente a cabeça dos dois agentes. Ele pergunta pro miserável do Cossack quem foi que mandou ele cortar a cabeça. Vendo a cena, o Prota tenta se desculpar com os dois agentes, mas é tarde demais. Não, calma aí, segura, eu volto um pouquinho que eu acho que isso foi só uma viagem maluca do garoto. Os agentes estão perguntando se ele tá bem. Na verdade, do nada ele começou a suar frio. O Prota diz que sim, tá bem. O Geon diz que então, ele vai dizer novamente, a equipe de elite deles precisa do Prota. O talento dele é incomparável. O Prota diz que não, deve ter ouvido algum mal entendido. Realmente pareceu que foi ele que concluiu, mas não foi ele não. Foi só coincidência, né? O Geon diz que o time na verdade foi perfeito. É difícil dizer que não foi o Prota, mas o garoto só diz que foi coincidência, somente isso. Ele deve ter se embaralhado ao mesmo tempo que outro jogador saiu. O Geon pergunta se ele tem certeza disso. Tipo, realmente não é você? Bom, já que o Prota diz, então tudo bem, ele entende. E já que eles confirmaram que o garoto realmente é um despertado, tá na hora de preparar o contrato. Porém, o que o garoto recebe é um contrato de elite, aquele que ele tanto falou que não era pra receber. Ele com certeza pediu o contrato padrão. O Geon fala que não, na verdade, esse contrato tá numa dimensão diferente. Tá bem mudado dos comuns. Esse contrato é conhecido como o Contrato Ultra Elite. O salário anual dele é de 12 bilhões, traduzindo, 1 bilhão ao mês. Aí você ganha alguns imóveis, alguns protocolos VIP, uma equipe de segurança. Além disso, ainda ganha um privilégio de imunidade perante a lei. Pois é, basicamente tu fica acima da lei, tu faz merda pra caramba, rouba, assalta e pronto. Tá protegido porque é o queridinho da Coreia. O moleque sabe que isso é praticamente ser parte da realeza. Atualmente, a única pessoa que utiliza algo assim é o rank 1 da Coreia. O Geon insiste pro Prota dar uma olhada, mas o garoto repete de novo que não. Se não for um contrato padrão, ele não vai ser um jogador. O inspetor, curioso, pergunta por que o Prota trata isso desse jeito. Por que um contrato padrão? O garoto diz que na verdade é porque ele odeia chamar atenção. Chamar atenção é como um fardo. E carregar um fardo causa estresse. Escutando isso, os dois agentes pensam a mesma coisa. O moleque é praticamente um introvertido extremo. Só isso. Ele é tímido, baitola. Subir a torre pro garoto até que tá sendo divertido.
mas ele ainda tá só no 11º andar. O futuro pra ele é incerto, ele nem sabe se vai continuar nisso. Por enquanto, é melhor recusar. O inspetor finalmente diz que entende, então eles vão seguir com o contrato padrão. O garoto sabe muito bem que se alguém visse isso, ficaria frustrado, porque ele simplesmente não assina o contrato de elite. Os benefícios são diversos, isso mudaria a vida dele. É só fazer isso e subir a torre. Só que o verdadeiro problema pra ele é que o contrato vem com muitas responsabilidades, e responsabilidades que você é obrigado a cumprir. Por exemplo, mesmo que você queira parar de limpar os andares superiores, você não pode. O motivo é porque a equipe é criada exclusivamente para escalar andares superiores que ainda não foram conquistados. Você não pode simplesmente desistir e meter o pé. Por isso que o nosso garoto recusa esse tipo de fardo. Pra ele tá manso, é só um dinheirinho mais entrando e acabou, melhorando um pouquinho a vida dele. É isso. Mas indo lá pro escritório de gestão de despertados, o chefe tá entendendo toda a situação ocorrida. Ele entende que o jogador é meio que tímido e agora tá sem vontade de subir. Só que pelo que ele entendeu, essa pessoa realmente é o Rank S++. O Gueon confirma dizendo que sim, é ele. E o gerente diz que se foi isso, ele não consegue entender como o desgraçado não tá querendo subir. O Gueon diz que ele parece ser uma pessoa com uma disposição única. Ele era um tipo de cidadão comum, só que num nível raro. O diretor então pergunta se tem a possibilidade deles terem confundido a pessoa. Só que a Limin fala que não, isso é impossível. O timing foi encaixado demais, perfeito demais. Até na mesa, o diretor então diz que não quer nem saber. Ele pode ser tímido até que o raio parta. É um talento sem precedente. O time deve trazer ele pra dentro, custe o que custar. O Jeon diz que entendido. Ele vai fazer de tudo pra que consiga botar o Prota pra dentro da equipe de elite. Falando no Prota, ele tá lá puto da vida dando esporro. Ou pelo menos fingindo, né? Porque ele nem gosta de dar esporro. O esporro tá sendo pro Cossack. Ele diz que se o assassino teimar de novo e não fizer o que ele manda, não vai poder fazer outras coisas depois da torre. E também vai ser desinvocado. Bom, depois do esporro, vamos pro 12º andar. A condição pra completar essa torre também não é muito diferente. Dessa vez ele precisa eliminar 20 doninhas de gelo. O Prota ainda repete pro Cossack que dessa vez ele deve ir com delicadeza e bem devagar. O objetivo é sair do radar daqueles malucos. Se eles limparem o 12º andar de um jeito normal, o escritório de gestão de despertados vai perder o interesse. Porém, o Prota começa a ficar com frio, bastante frio, como ele tinha visto na internet. Ele até veio preparado para esse cenário, só que tá frio até demais. E isso acaba deixando o nosso Cossack preocupado. Ele diz que vai terminar a dungeon o mais rápido possível, para levar o Prota pro quarto quentinho. O Prota diz que não, ele tá bem, vai devagar. Escuta as pessoas, desgraçado. Mas o Cossack não escuta. Ele diz que vai fazer tudo o mais rápido possível pro Prota não pegar um resfriado. Resfriado é uma doença muito ruim, ele não quer que o seu senhor pegue isso. Enquanto isso, o Protinha tá lá, pensando que essa obediência absoluta não tá funcionando, não tá dando jeito. Ele diz isso porque o 12º andar foi completo de novo. E adivinhem, Rank S++, já fora da dungeon. Adivinhem quem é que tá ligando pro nosso Prota? Pois é, o Gueon tá perguntando se ele limpou o 12º andar. O Prota diz que sim, só que o 13 e o 13º vai ser um pouquinho mais difícil. Ele não vai conseguir fazer essa brincadeira. Esquece, Rank S++. Dando aquela risada, o Cossack diz que bom, agora tá quentinho aqui, né? O Prota vai poder ficar à vontade. Enquanto isso, ele vai assistir TV. Não, deixa pra lá, porque o Prota desinvocou ele. Um moleque diz que ninguém vai assistir TV, não enquanto for desobediente. No dia seguinte, no 13º andar, a missão é passar por um corredor cheio de armadilhas. Pegando o Prota no colo, o Cossack diz que agora não tem jeito. Aqui ele realmente vai precisar passar agarrado com o Prota. O garoto tenta gritar, pedindo pra ele esperar, mas vocês sabem, não adianta muito. O Cossack só ativa o modo turbo e sai passando por todo o local. Aí, no dia seguinte, no 14º andar, é a mesma coisa. Só que o motivo foi diferente. Tipo, ali era morcegos, e morcegos têm ataques sônicos a longa distância. O Cossack disse que era perigoso demais e não tinha jeito, ia ter que passar o sarrafo todo mundo. Adivinha? Rank S++ de novo. Bom, depois de completar essas dungeons, o Prota começa a olhar suas transações. Primeiro, ele recebeu um fundo de apoio ao jogador, que foi 2 milhões. Então, pô, até que ajuda, né, esse contratozinho aí básico. Fora que ele vendeu as pedras e ganhou mais 2.750.000. O moleque percebe que essa jogada de pedra realmente é interessante. Do 11 ao 14, ele fez mais 5 quilos. Isso tudo realmente gerou uma boa grana pra ele. Em 14 dias, basicamente ele ganhou 7 milhões de won, contando todas as torres que ele fez e todas as pedras que vendeu. Então, se ele chegar no 20º andar sem problemas, o dinheiro, meu amigo, vai forrar na conta dele. Vai ser basicamente 1 milhão de won por dia, 30 milhões de salário de won por mês. Pra ele, a vida que ele sempre sonhou tá perfeito, não precisa de mais nada. No dia seguinte, invocando o Cossack, o maluco já tá de testa no chão, porque o Prota deu uma avaliação positiva pra ele, mesmo ele sendo desobediente. O assassino diz que se sente honrado, mas o Prota diz que tá tudo bem. A partir de agora, do 15º andar, ele pode limpar da forma que quiser. Se quiser passar o sarrafo em todo mundo rápido, pode sentar-lhe o cacete. O Cossack pergunta se isso é sério. Ele pode fazer isso mesmo? Bom, o Prota fala que o escritório
escritório de gestão meio que já sacou quem é ele. Não tem muito pra onde correr, fora que se ele conseguir mais um emblema de S++, ele vai estar com 15. E aí vocês sabem, né? Vai vir aquele benefíciozinho que é sempre maneiro. O pior é que o garoto tá percebendo que ele tá sendo ganancioso demais, tá ficando um cara muito pidão. Mas que se lasque, deixa pra lá, vamos lá atrás da ganância mesmo, é bom. Um pouquinho de poderzinho é interesse. Bom, o sistema avisa que ele tá entrando na torre. Pra ser mais exato, no 15º andar. A missão é eliminar 20 goblins trabalhadores. O prota percebe que essa é a primeira vez que ele vê monstros humanoides. Meio que isso é novidade pra ele. E o pior é que esses bichos são meio que inteligentes. A inteligência é um pouco baixa, mas ainda assim são seres inteligentes. A partir dessa sessão, ele deve tomar muito mais cuidado. O Kosaki também sabe que se ele deixar um deles escapar, vai acabar chamando muito mais. O Goblin é o tipo de criatura astuta. Então ele prefere avisar o prota pra se esconder muito bem. Mas também relaxa, que é só o tempo dele ir eliminar e voltar, ativando a habilidade furtiva. Ele passa o sarrafo em todas as criaturas. Mas é cabeça pra cá, corpo pra lá, braço pra cá, mão pra lá. O importante é que a missão foi completa. Mais um S++ pra conta. O prota retorna feliz da vida, doido pra ver o que vai acontecer. Aparecendo pro nosso prota, o sistema fala que ele recebeu o kit de barreira de energia. Esse kit de barreira vem através de um bracelete. Colocando pra dar uma olhada, a descrição do item aparece. Ele protege o usuário com um escudo que absorve o dano. E essa barreira tem meio que uma peculiaridade. Ela vai aumentando o seu nível de proteção. Conforme você vai aumentando o seu próprio nível, o prota fica dando uma observada e fica até que bem animado. É praticamente uma armadura de corpo inteiro. E o melhor, pelo visto não só dá pra usar dentro da torre, dá pra usar do lado de fora também. Oh, mamãozada, oh maravilha, ele nem queria, olha. Mas a real pergunta que vem na cabeça do garoto é quanto ele ganharia se vendesse aquele item? Será talvez 2 bilhões? 3 bilhões? Na verdade, será que ele deveria vender e desistir da torre? Não valeria muito a pena. Se ele continuar subindo, pode encontrar itens mais raros. Aí ele venderia e ficaria manso do mesmo jeito. Chamando pelo nosso psico, o prota pergunta se dá pra fechar o 16º andar com rank S++. Será que dá pra fazer isso logo de primeira? O Kosaki, com seu franguito, diz que passar de fase com certeza. Porém, eles precisam ir com calma, não dá pra garantir que vai passar com rank S++. Isso deixa o prota um pouquinho desanimado. Ele se pergunta o que deve fazer agora. Será que realmente deve vender aquele bracelete? Bom, deixando o prota de lado, a gente vai lá pro departamento de despertados. O chefe tá reclamando que já faz bastante tempo que o último recorde de S++ foi batido. O pessoal fala que, pra ser mais exato, foram 15 dias. E pelo visto, não é só o prota que tá 15 dias travado no 15º andar. O gerente pensa que o destino é cruel, porque deram tanto talento pra um jogador que é tímido pra caramba. O Guang diz que realmente tem muita diferença do 15º andar para o 16º. Dali em diante, digamos que o sarrafo aumenta, sabe? Provavelmente, o jogador Bong não desistiu. Ele só deve estar aguardando mais um pouco. Depois de algumas horas, adivinha de quem o Guang recebeu uma ligação? Do nosso garoto. Ele avisa que tá indo pro departamento de despertados. O moleque diz que quer usar a loja do jogador. O gerente fica perturbado com isso. A loja? Será que ele... Não é possível. O moleque tá farmando no 15º andar pra juntar grana e conseguir comprar item? O Guang diz que tudo indica que sim. Quando ele chegou lá na casa do garoto, o moleque tava de mão abanando. Não tinha um equipamento. O gerente comenta que puta que pariu, ele foi burro pra caramba. Ele tava criticando o moleque sem saber de nada. Também, como é que ele vai passar de fase se não tem um item direito? Quando o garoto chegar, pode liberar e dar todo apoio a ele. Venda tudo a preço de banana. Isso se você não der de graça. Bom, pra gente entender essa situação, vamos voltar 15 dias atrás. O Kosaki tá lá perguntando pro Prota o quê? O que você acabou de dizer? O que você quer que eu faça? O Prota diz que é simples. É só pegar a adaga e dar uma facada nele. O Kosaki pergunta se ele tá ficando maluco. É mais fácil o garoto pegar um revólver e dar 2 petecos na perna dele. Por nada nesse mundo ele vai esfaquear o seu líder. O Prota diz que calma, meu patrão. É só pra testar a barreira de energia, pra ver se tá funcionando direito. Ele não tá pedindo pra ser morto. É apenas um teste. O psico começa a olhar pro lado, dizendo que não ouviu nada, que não tá escutando, que não dá pra entender. Mas aí o Prota vai, pega o braço dele e pronto. O problema é que eu acho que o moleque tá sangrando, rapaz. Eu acho que essa tentativa não deu muito certo, não. Realmente não deu certo. O Prota já tá jogando remédio em cima. O idiota acabou esquecendo de ativar a barreira. E agora o Kosaki quer cortar o próprio braço. Depois que o moleque é curado, o psico fala pra ele nunca mais fazer uma coisa dessa. O garoto diz que já entendeu. Tá bom, vamos voltar à farm, vai. Mas assim que a gente volta pra tal farm, o Kosaki balança os pés de jambo e já começa a cair macaco. Isso é uma frase que minha mãe me disse uma vez. Eu tava com a menininha era pretinha, minha mãe conhecia a família dela e falou, ó, se balançar o pé de jambo da casa dela, só cai macaco. E isso que a gente é preto, hein? Minha mãe meteu dessa sendo que ela é preta pra caramba. Mas enfim, vamos voltar à obra. É só uma lembrança minha. Analisando os movimentos do psico, o Prota percebe que ele consegue limpar a dungeon inteira em 10 minutos. E não importa a distância, ele deveria pelo menos tentar praticar sua habilidade enquanto isso. Aí então, o moleque ativa o passo sombrio. E dessa vez realmente funciona, diferente da última. Testando, o moleque percebe
percebe que tá bem mais rápido. Ele se pergunta se então é essa a sensação que o Kosaki sente. Realmente é muito legal. Na verdade, ele até entende, porque o Kosaki insistiu para que ele pegasse essa primeiro. O moleque agora se move livremente. Porém, nessa de ficar se movendo pra lá e pra cá, ele encontra uma coisinha. E a coisinha parece bem raivosa, não parece ter gostado muito de encontrar o Prota não. Assim que vê, claro que o moleque percebe que é um Goblin, mas também entende que ele tá se escondendo do Kosaki, reagindo à presença do nosso garoto. A criatura parte pra cima imediatamente. Ela realmente acerta o Prota, até morde ele. Mas, graças a Deus, dessa vez a armadura tá ativada. Só que sentindo a sensação da mordida, o Prota fica agoniado, então dá uma bicuda no Goblin. O Kosaki olha pra trás, percebendo aquela coisa voando. Já que tava vindo na direção dele, bem, o Psico cortou no meio. Ele até elogia o Prota pelo belo chute, ao invés de subir a torre. Quem sabe ele pode virar jogador de futebol. Mas é aí que acontece alguma coisa. E o Kosaki fica escaldado na hora. Ele pula, indo em direção ao Prota, desesperado. Mas, pelo visto, não tem nada demais. O garoto tá bem. Eu realmente não entendi o desespero do Kosaki. Ah, rapaz, o motivo é que o moleque simplesmente chutou o Goblin. Não era pra ele ter feito isso, ele não pode se envolver. O Kosaki tá lá, desesperado pra ver se ele tá bem. Até aproveita pra dar uma cafungada ali no pescoço do Prota e percebe que o moleque tá com um CCzinho de leve, mas tá bom, dá pra aguentar. De tanto que o Kosaki reclama no pé do ouvido do Prota, o moleque só aceita o esporro e diz que tá bom, ele vai tomar cuidado, tá bom. E foi assim, depois de repetir o 15º andar por semanas, no caso 2 semanas pra ser mais exato, que o Prota se acostumou um pouco mais com a sua habilidade. As pedras de mana que ele juntou passavam dos 22,5 kg. Isso daria algo aproximado de 11 milhões. Depois disso, ele ligou lá pro Guang, avisando que ia fazer uma visita. O Guang disse que ia mandar um carro imediatamente pra buscar o garoto, mas o garoto, vocês sabem, disse que não, tá tudo bem, porque o moleque é humilde, né? Porém, o Guang diz que não era pra ele se achar um VIP. Isso é normal, é pra todos os jogadores. Aí, acabou que o moleque aceitou. Só que vocês acham mesmo que uma limusine desse tamanho é pra todos os jogadores? Fora que assim que chegou, o moleque foi recebido pelo próprio Guang, que querendo ou não, é líder das equipes do departamento. O Prota o cumprimenta normalmente, mas ele sabe muito bem que isso aqui tá sendo um tratamento VIP. O moleque também não é bestão, ele sabe que isso aqui tá diferenciado. Bom, chegando lá dentro, a primeira coisa que o garoto tem que fazer é dar a sua biometria. O Guang até se ofereceu em mostrar o espaço pro Prota pra mostrar onde tá tudo, mas o garoto disse que não. Não precisava, ele só ia explorar e dar uma olhada mesmo. Assim que vai andando pra frente, uma voz do local dá as boas-vindas ao jogador. Aquela ali é a loja onde ele pode fazer suas compras. O moleque admira um pouco o local, porque querendo ou não, aquela ali é a famosa loja dos jogadores. Um lugar de luxo, puro luxo. O estranho é porque não tem ninguém ali. O moleque se pergunta se o motivo disso é porque as coisas são caras demais. Bom, esquece isso. A primeira coisa que ele vai fazer agora é vender as suas pedras de mana. Depois de alguns minutos, o balconista fala pro Prota que, seguindo o preço de mercado, dá realmente 11 milhões, igual o moleque imaginava. Só que o dinheiro vai cair na conta dele daqui a 3 dias. O Prota pergunta se já pode usar o dinheiro antecipado pra conseguir comprar suas coisas e tal. Aí o funcionário confirma que pode à vontade. Depois isso só é descontado. Bom, o moleque então vai lá pra comprar as coisas dele, pensando que vai gastar um rio de dinheiro. Enquanto isso, lá na diretoria, o gerente tá perguntando se o moleque já começou a comprar. O Guang diz que sim, ele realmente já começou. Só que na verdade tá dando mais uma olhada do que comprando. Bom, o melhor é que ele tá sozinho na loja. O recado para todos os outros jogadores que a loja tava fechada no dia de hoje já foi enviado. O gerente então pergunta sobre os preços. E o Guang responde que pediu pra equipe dar 90% de desconto pro moleque. Como ele é tímido, se desse de graça, com certeza ele ia rejeitar. Bom, mas chega, deixa de falar de negócio, vamos lá pra casinha do Prota, porque o moleque já fez as compras. Ele pegou duas coisas. A primeira foi a massa de adamantite, só que ele pegou por 2 milhões de won. Ah, e também veio a bota de couro de basilisco, de 3 milhões de won. O moleque acha isso bem estranho, porque ele sempre ouvia que os preços começavam em torno de 20 a 30 milhões de won. O moleque sabe que não tem como negar, ele tá ganhando um baita tratamento VIP. Até então, ele só pegou a bota, que no caso é a mais, por causa da sua nova barreira de energia. Barreira essa que ele só ganhou graças às vantagens. O moleque decidiu não ser ganancioso quando começou a subir a torre, mas essas vantagens que ele ganha conforme vai subindo no S++, isso deixa ele, sabe, com aquela vontade de conquistar logo tudo. Bom, no dia seguinte, o Prota tava lá invocando o Kosaki. O Psico pergunta se eles vão repetir o 15º andar, mas o Prota diz que não. Dessa vez eles vão pro 16º. O motivo é porque o tempo de recarga de invocação acabou. Eles já podem invocar de novo. Enquanto invoca, o moleque diz as seguintes palavras: Deus da terra e do céu, aleluia, aleluia, por favor me ajude. Amatibarra, Omani, Pedime, Abracadabra, Macumba Saravá. Eu sei que não deu pra entender porcaria nenhuma, mas o motivo é porque o Prota realmente tá falando isso. Ele tá apelando pra todos os deuses e todas as entidades desse universo. Ele só quer uma criatura boa. Só que o parceiro que ele invocou é tão grande que acaba estourando o teto. O moleque fica se perguntando
perguntando o que diabos ele invocou. O maluco é tão grande que infelizmente vai ficar muito caro até pra consertar o teto. E não é só o corpo que é grande não. Olha o tamanho da lapa da mão do miserável. Se o corpo é grande, a mão é grande. Claro que a perna vai ser grande também. Traduzindo, o cara tá mais pra um bárbaro do Clash of Clans, só que tamanho gigantão. Vendo, o maluco apareceu. O Prota se pergunta se ele é algum monstro. Por algum motivo, o Cossack parte pra cima dele, chamando o cara de idiota. E não foi um chutinho brincando não, realmente foi direto na cara do maluco. Continuando batendo, ele pergunta se tinha que realmente ser logo ele. Quem ele quer arruinar a vida dessa vez? Enquanto eles discutem, o Prota fica se perguntando se os dois se conhecem. Pra provocar, o gigantão ainda fala, nem dói, só sinto cócegas. Isso deixa o Cossack puto pra caramba. Ele diz, então calma aí que eu vou arrancar tua cabeça. Só que quando ele tava indo pra cima, o Prota se mete no meio. O moleque fala pro Cossack parar, porque o teto já é um prejuízo grande demais. Imagina só ter que tirar um corpo daquele tamanho dali, pedindo pro Cossack se afastar. O Prota diz que vai ter uma conversinha com seu novo amigo, mas o Psico fala que ele nem precisa perder tempo. Esse cara não vale nada. Ele é famoso por ser um completo idiota. Provavelmente nem conhece os 3 princípios dos invocados. O grandão se defende, fala que conhece. Claro que ele conhece. Ele estudou bastante aquilo. O Cossack o desafia e manda ele recitar. Porém, o grandão fala o primeiro errado, tenta falar o segundo, mas não se lembra. De fato, ele não sabe. O Cossack na hora que tá vendo, ele avisou. O maluco é um lixo. Tem que ser eliminado logo, pra que só possa ser invocado daqui a 100 dias. Senão ele vai fazer alguma cagada. O Prota, claro, curioso, dá uma olhada no catálogo do maluco. O nome dele é desconhecido. A raridade, R, a pior que tem. Mas o seu tipo é guerreiro bárbaro humano. O Prota não gosta muito da situação de ser um rank R, tipo, o mais baixo. É até, na verdade, decepcionante. Será que ele deve esperar por mais tempo, mais um mês, pra tentar invocar de novo? Tentando entrevistar o maluco, primeiro ele pergunta o nome, mas o grandão diz que não sabe. O Prota então pergunta se ele sabe pelo menos por que tá ali, mas ele diz que não. O Prota pergunta então sobre a torre, e o grandão diz que também não se lembra e nem sabe. Porém, assim que o Prota desiste da entrevista, ele de novo passa por aquela sensação, aquela que contou a história do Cossack. Assim que chega nesse outro lugar, o moleque começa a se perguntar onde tá. Só que a única coisa que vê é o grandão dizendo que borboletas são bonitas. A sua história é que ele é um guerreiro bárbaro da tribo das grandes planícies, um ser puro que encontrava felicidade nas coisas simples da natureza. Só que mesmo com essa pureza, as suas habilidades físicas eram de elite. O cara era forte demais, meu amigo, porém era lento demais de raciocínio e as pessoas se aproveitavam disso. Seu raciocínio era tão ruim que quando a pessoa perguntava o nome dele, ele simplesmente falava que não sabia. Uma vez, ele foi enganado por um falso herói e o guerreiro bárbaro foi usado como escudo de carne, e isso foi logo na batalha contra o arquidemônio Hydra. Usando apenas a força bruta do seu corpo, ele resistiu ao sopro da Hydra e até contra-atacou. O infeliz conseguiu arrancar todas as cabeças da criatura, uma por uma, só que não notou que a sua própria pele estava derretendo. Só que mesmo assim, ele fez isso tudo com o único objetivo de proteger seus companheiros. No fim, ele acabou sendo eliminado e dissolvido pelo acúmulo de sopro ácido. Enquanto isso, seus companheiros estavam lá zombando a beça dele. Assistindo aquilo tudo, o Prota finalmente entende o que aconteceu. Então é por isso que chamam ele de escudo de carne. Voltando à realidade, o moleque se sente pra baixo com isso. Até chora com essa triste história. E daí que ele é bobo? Pra fazer a diferença, o moleque estende a mão e dá a ele as boas-vindas ao grupo. Eles vão subir a torre juntos. A primeira coisa que eles devem fazer é escolher um nome pro grandão. Ele prefere Barbar ou Metball? Como o grandão diz que não sabe, o Prota fala pra ele escolher um. E ele escolhe Metball, que a gente vai chamar de Ball porque Metball fica meio estranho. Duvidoso, por assim dizer. O Prota fala pro grandalhão não se preocupar. A partir de hoje, o Prota vai fazer o máximo pra ele ser feliz. Será que ele confia no garoto? O Ball, daquele jeito meio duro, fala que confia no invocador. Ele também vai fazer tudo que o Prota mandar. O Prota diz que perfeito. Então ele, o Cossack e agora o Ball serão companheiros de equipe de agora em diante. Trabalharão juntos, ok? O Cossack não gosta muito bem da ideia, mas no final das contas ele aceita, imaginando que isso vai dar mais frango. O Prota observa a cena já imaginando como vai ser isso. Um jogador patético e tímido, um assassino meio louco e um escudo de carne de mente simples. Qual é a probabilidade disso dar certo? Parece um total desastre, mas fazer o quê? Vambora testar na prática. Assim que a gente chega no 16º andar, a missão já aparece. A gente precisa eliminar 30 goblins batedores. O Cossack já pede pro invocador Bong, por favor, ativar a barreira de energia. O moleque deve estar pronto para usar o passo sombrio e meter o pé dali. Esses goblins batedores costumam muito disparar dardos venenosos e às vezes é muito difícil saber de onde eles vão vir. Aproveitando que a gente tá falando que realmente é difícil achar esses caras, já tem um disparando na cabeça do Prota. A sorte que o Cossack realmente é muito bom. Ele pega antes de acertar o garoto. Percebendo a multidão vindo na sua direção, o Psico grita que aquilo é uma emboscada. Ele começa a defender primeiramente os dardos e manda o Prota ficar atrás da pedra. Pior é que nem atrás da pedra o Prota tá tão em segurança assim. Vendo que tá em risco, o Prota fala pro Ball
Ball ficar na frente, segurar as criaturas, entendendo a urgência do Prota. O Ball simplesmente decide pular. Só que não é um pulo qualquer, é quase uma bola de canhão, meu amigo. Os Goblins, vendo que não compensa, começam a correr. Mas sabem quem não vê a bola vindo? A bola não, o Ball. O Mano Kosaki. Ele é arremessado junto com os Goblins. Eu achei que o Ball ia cair em cima de todo mundo, mas não. Ele só deu um pijão no chão, jogando todo mundo pro alto. De cantinho, o Prota fica impressionado que eles foram completamente esmagados por pura força física. Só que por mais que alguns tenham sido derrotados, os Goblins que estavam distantes começam a atacar novamente. Só que o Ball fala que isso nem funciona, meu amigo. Tá fazendo cócegas, partindo e arrebentando todo mundo. Ele diz que recebeu ordem pra eliminar todos. O Prota, vendo isso, começa a se perguntar se esse bárbaro é só rank R mesmo. Se for falar de combate, ele é SR. Ou se pá, nem isso. Seria SSR. Bom, depois de todo esse trabalho, o Ball tá lá pela primeira vez comendo franguinho. Quem tá puto com isso é o Kosaki, porque ele tá vindo de mãozão e pegando vários de uma vez. Ele não sabe se reclama porque tá picante pra caramba, ou se bate no retardado grandão que tá comendo tudo de uma vez. É aí que do nada, o Ball fala pro Prota que o invocador é uma pessoa boa. Se der flango pra Ball, Ball vai dar a vida. O Prota, emocionado, responde que perto do que eles fazem, frango não é nada. Na verdade, ele vai precisar mais ainda da ajuda do Ball de agora em diante. Porém, do nada, o Ball acaba tomando uma porrada na cara. O Kosaki fala que é frango e não flango. Se não aprender a falar por bem, vai aprender a falar por mal. Só que depois que ele fez isso, o Prota ficou puto, começou a dar esporro nele. Por que ele fica implicando com o grandão? Não é só ficar quieto um pouquinho e comer a comida? O psico começa a pedir desculpas, dizendo que o Ball estava precisando de um pouco de educação. Olha só aquele desgraçado comendo um bocado de uma vez. Ele tá se aproveitando que o invocador tá distraído. No dia seguinte, no 17º andar da torre, o nosso grupo de maluco tá começando a aparecer. Com o upgrade da torre, o Prota começa a falar pra todo mundo olhar pra ele. Olha como ele tá. Seu nível de poder agora tá bem maior. O garoto diz que seu coração tá a 1000. Será que tem uma fera dentro dele? Será que tem uma fera despertando novamente? Chegou a hora de entrar na briga junto com todo mundo. Mas a rapaziada fala que no 17º andar, na verdade ele tem que ficar quietinho. Ele não pode baixar a guarda. O Kosaki já avisa que a linha de frente vai ser com ele. O Ball também, em suas palavras, diz que o invocador Ball tem que ficar atrás dele. O garoto tem que fazer de tudo pra viver. A missão do 17º andar é até que bem simples de novo. É só eliminar 30 guerreiros Goblins. Só que o Prota não tinha percebido como era. Quando leu os guias dos outros jogadores, ver aquelas criaturas pessoalmente é bem mais intimidante do que só ver a foto. Fora que tem pelo menos uns 90 deles ali. E esses monstros são muito bons em tática e estratégia. No guia dizia o seguinte: quando os guerreiros Goblins aparecerem, você deve primeiro recuar para a zona segura. Depois de esperar um pouco e você retornar, a força deles terão diminuído bastante. Eles meio que vão se dispersar. Vão começar a patrulhar em grupo de 3. O certo mesmo é você ficar atraindo de 3 em 3 e eliminar grupo por grupo até completar a missão. Traduzindo, fazer isso 10 vezes. Embora essa seja a estratégia padrão, ela demora tempo demais. Pra resolver isso, nosso Prota chama pelo Ball. Ele manda o grandalhão avançar e acabar com tudo. Ah, rapaz, fala isso, é como se você fosse invocar um titã. O garoto fica animado da vida, vendo que agora tem um brutamonte que pode acabar com tudo bem rápido. Seguindo a ordem do seu líder, o Ball vai pra cima das criaturas. Como elas são mais inteligentes, assim que ele se aproxima, o comandante Goblin dá a ordem pra defesa. E essa tal defesa é basicamente colocar as lanças à frente, realmente pra lidar com uma investida. Essa seria a melhor opção. Só que a gente tá falando do Ball, né, rapaziada? Isso não ajuda ou muda muita coisa. Ele sai no pra cima de todo mundo, acabando com tudo que tá na frente. Não teve lança que resistisse aquele brutamontes avançando. Observando a cena, o Prota pensa que o desempenho do Ball é surreal. A estratégia e a tática só servem quando os pesos são equivalentes, só quando são iguais. Mas como a diferença é grotesca, parece mais um tanque de guerra enfrentando bicicletas. O sisteminha avisa mais uma vez que o andar foi concluído. Dessa vez, o 17º andar foi concluído no S++. O Protinha fica todo animado, falando que o Ball foi impressionante. Mas sabe quem fica com um ciúmezinho disso? Pois é, o Kosaki, que não deu tempo de fazer muita coisa. Já no dia seguinte, no 18º, a missão era eliminar 30 Goblins assassinos. Mais uma vez, o Ball vai pra cima com tudo. Só que nessa missão tem um detalhe. Os monstros têm a habilidade de furtividade. O grandalhão até consegue eliminar um ou outro, mas muito na cagada, porque ele não consegue ver ninguém. Até procura, mas não acha. O Prota começa a perceber que, infelizmente, o grandalhão tá começando a falhar, vendo como ele tá agindo. O moleque começa a se perguntar se não vai ser tão moleza quanto ele pensou. A sorte dele é o psico, que já chega se achando. Ele diz que o Prota deve ter sofrido bastante vendo a estratégia desse ogro ignorante. Ativando
do Passo Sombrio. O Psico fala que a furtividade desses goblins não chega nem aos pés da dele, então com muita facilidade ele consegue eliminar a maioria. Assim que vê, o Prota faz cara de surpreso, mas na verdade tudo foi estratégia dele, ele já imaginava que isso ia acontecer. O Psico caiu direitinho na sua estratégia. O mano tava irritado porque tava perdendo seu papel de protagonista por conta do Metabol. Seu brilho tava sumindo e o Prota meio que forçou um pouco mais isso, sabe? Agora a competitividade dos dois tá lá em cima, e isso no final das contas é perfeito, porque assim eles trabalham mais duro e dão mais emblemas pro Prota. O garoto precisa continuar bufando as suas habilidades e claro, as vantagens também. Mas agora parando pra pensar que já tá quase no nível 18, o seu lado selvagem, reprimido por muito tempo, tá doidinho pra ser solto. Ele estudou bastante as estratégias antes de entrar no 18º andar. A furtividade do assassino Goblin é de baixo nível, então se o garoto conseguir se concentrar bastante, é claro que ele vai conseguir prever. Na teoria, o garoto não precisa temer nada e nem se preocupar. Ele praticou bastante o Passo Sombrio enquanto farmava lá no 15º andar. E realmente, andando, até que dá certo, ele cola no monstro. O único problema é aquele pé. Aquele maldito pé. Esse imbecil é atrapalhado demais. Vocês acreditam que quando chega no Goblin, o miserável tropeça? A sorte dele é que Jesus é muito bom e fez ele acertar o porrete. Mas no final das contas, querendo ou não, o garoto conseguiu, vai. Ele eliminou uma criatura. E o pior é que o miserável quer ficar se achando, falando que pegou exatamente como planejado. Tô vendo planejado. Agora segura esse planejado aí, ó, que te pegou de surpresa. O pior é que o Kosaki não tá nem vendo. Ele tá concentrado em eliminar outras criaturas, depois de passar o sarrafo em algumas delas. Finalmente, só faltam 3 pra completar a missão. Só que é aí que ele repara que o Baal tá fazendo algo diferente dessa vez. O maluco tá dando porrada aleatória pra todo canto. E vocês acreditam que funciona? Ele tá igual um trator batendo por aí, mas realmente acaba achando alguns goblins. O Psico começa a falar que esse cara é meio biruleibe da cabeça. Na verdade, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas falando em ajuda, cadê o mano invocador Bug? Mas rapaz, o Protinha tá lá tomando essa rafada. A sorte dele é aquela armadura de energia. E o garoto sabe muito bem disso, que se não fosse aquilo, já tinha tomado uma certinho no meio da cabeça. Pra melhorar mais ainda a situação pro lado do nosso Prota, aparece mais um Goblin, só que agora vindo pelas suas costas. Mas rapaz, vocês acreditam que o miserável consegue desviar? Ele percebe que o movimento da lâmina desses Goblins estão muito lentas. Na verdade, com a habilidade Passo Sombrio, meio que o mundo tá ficando um pouco mais devagar. Se aproveitando disso, o moleque dá uma sarrafada em cada um dos malditos Goblins. Pelo visto, o garoto tá evoluindo. O sistema avisa que o 18º andar finalmente foi concluído. E claro, mais uma vez no rank S++. Assim que termina, o Psico começa a correr na direção do Prota. Sorrindo, tentando disfarçar, o Prota diz que infelizmente, pelo visto, foi ele que deu o golpe final. E com toda a certeza do mundo, o Psico começa a reclamar no ouvido dele. Não por ele ter dado o golpe final, mas por ele ter feito alguma coisa. Agora, deixando o Prota de lado, indo lá pra agência de despertados, a Limin tá avisando que saiu mais um anúncio global. O 18º andar foi concluído com rank S++. O gerente bate na mesa, rapaz, todo animado. O Guang diz também que o garoto é imparável. Tem cara de lerdão, mas é bom. O moleque é bom, a gente tem que confessar. O gerente comenta que se dependesse dele, ele revelaria pro mundo a identidade do garoto agora mesmo. O recordista do 18º andar no rank S++. Só que o Guang diz pro chefe não dizer isso nem de brincadeira. A Limin diz que realmente é perigoso demais vazar a identidade dele. O chefe diz que sabe, ele sabe. Só tá querendo dizer que tá muito orgulhoso do moleque. O Guang diz que entende, só que na verdade, agora eles precisam tratar o Prota como um jogador muito especial. Tipo, mais especial do que as equipes de elite. Na TV não dá outra coisa. Estão falando sobre o cara que concluiu o 18º andar no S++. Antes disso, teve um hiato de 20 dias. E desses 20 dias pra trás, ele concluiu todas as outras missões no S++ também. A história da Torre Negra da Coreia tá sendo reescrita. Não só apenas os jogadores, mas a nação inteira tá querendo saber quem é esse jogador S++. Só que puto da vida com o jornal, alguém acaba desligando a televisão. Meu Kosaki meio que não tá se sentindo muito bem. O Prota pergunta pro Psico por que ele tá suspirando, se ele tem algo pra falar. Então desembucha logo. O Kosaki diz que tem, ele tem sim. O Prota tá rápido demais. O garoto não entende muito bem e pergunta como assim. E o Kosaki responde que a velocidade que ele tá despertando tá sendo muito rápida. O talento dele tá aumentando demais. O Prota pergunta, como assim, rapaz? Talento? Ele? Não, talento já é demais, né? Vamos concordar, vai devagar aí. O Kosaki fica calado, mas internamente, ele não tá brincando nem um pouco. Na verdade, o passo sombrio que o Prota fez pra eliminar os monstros da última vez foi um movimento tão
perfeito que nem mesmo ele conseguiria imitar. E olha que o Passo Sombrio é dele. Só que é isso que torna tudo mais perigoso, sabia? Dizendo isso ao Prota, o Cossack fala que é verdade. O Prota vai começar a achar o combate algo divertido. E achar divertido vai fazer com que ele ganhe confiança. É aí que mora o perigo, porque quando você ganha confiança, o perigo cresce juntinho, meu amigo. A pessoa fica corajosa demais e acaba virando algo fácil. No início, o Prota fez uma promessa pra ele. Segurança em primeiro lugar sempre. E sobrevivência acima de tudo. Ele tem que cumprir com isso. O Prota diz que tudo bem, ele entendeu. O garoto jamais vai se colocar em perigo. Mas o Cossack desconfia muito disso. Meio que o psico acaba sentindo um mau pressentimento. Na cabeça dele, o invocador uma hora ou outra vai fazer algo muito grande. E quando eu digo fazer algo, eu digo fazer algo ruim, aprontar alguma coisa. Vendo a reação do Cossack, o Baal começa a rir da cara dele, dizendo que o assassino é chorão. Na verdade, não é só chorão, mas é otário também. O Cossack, puto da vida, já vem na voadora. Ele manda o grandalhão ficar quieto. Ou então vai ser cozinhado na panela. Quem não gosta nada disso é o Prota, que tá vendo sua casa, sua geladeira indo de ralo. Pra resolver a situação, ele acaba desinvocando logo os dois. O moleque fica um pouco triste, né? Porque até seu quiche foi parar no chão, coitado. E aquele quiche não foi comprado, foi a mãe dele que fez. Trouxe na maior delicadeza pra ele. Falando em mãe, amanhã, pra aliviar a cabeça, o garoto decide visitar os seus pais. Dito isso, na manhã seguinte, o moleque tá quase chegando pra ver seus parentes. Abrindo a porta, ele diz: mamãe, cheguei! Ela, que tá um pouco mais distante, grita pra ele entrar. O motivo é que ela tá com o pai dele, que meio que tá doente, sabe? Se eu não me engano, não foi ele que caiu da escada? É, realmente, foi ele que caiu da escada lá e o Prota teve que pegar dinheiro com a agiota, lembra? O pai do moleque reclama que ele nem mora longe, mas também não visita muito. Uma hora ou outra ele vai acabar esquecendo a cara do garoto. O Prota então pergunta pro seu pai como é que tá o quadril dele. O velho responde perguntando se ele acha que colocar osso no lugar é fácil. Ele passou metade do dia deitado. O Prota pergunta então por que ele tá levantando. Fica deitado, velhote. O velho diz que tá tudo bem, levantar um pouquinho. Ele tá doente, mas não tá morto. A mãe manda todo mundo se sentar que vai preparar um ensopado. O Prota diz que tudo bem, só pergunta cadê o irmão dele. O pai diz que foi comprar tofu, rapaz. Mas é ali do lado, então já ele volta. Bom, tempo depois, lá tá o ensopado na mesa e olha que maravilha, chega da fome. O Prota pergunta como é que tá as coisas em casa. Tá difícil, né? A mãe fala que mais ou menos, mas ele não precisa se preocupar. Já ela vai arrumar um trabalho. O pai diz a mesma coisa. Ele não precisa se preocupar com eles. Não precisa ficar pensando em mandar dinheiro. O Prota só pra ver como eles iriam reagir. Começa a dizer que seria muito bom se ele despertasse uma hora dessa. O pai dá uma porrada na mesa e o moleque começa a pensar que será que ele falou cedo demais? Era pra ser mais sutil? Mas na verdade não. Todo mundo começa a gargalhar. Seu velho diz que eles têm um rosto muito parecido. Só que não é só o rosto. Eles também são muito cagão, sabe? O pai até admite que pra matar uma barata chama a mãe. Quem dirá subir a Torre Negra? Escutando isso, a mãe do Prota começa a dizer que não é motivo de orgulho nenhum. É sério que ele tá falando isso rindo? Falando em trabalho, a mãe pergunta pro Prota se ele não deveria estar trabalhando hoje, mas o moleque diz que não, na verdade ele tá de folga. Se ela soubesse que ele já largou tudo faz um tempo, olhando pra cara dele, como é mãe, na hora ela percebe. Ela diz que seu filho tá mentindo, só não sabe o motivo, mas ele tá mentindo. Só que mesmo assim, ela admite que confia no seu filho. A única coisa que ela não quer é que ele pegue dinheiro com a agiota. Outra coisa que ele já fez, mas é uma memória que ele não gosta muito de lembrar, sabe? Deixa isso no passado, rapaz, o Cossack já deu um jeito. Mas falando em dinheiro, afinal, por que a mãe dele foi demitida? Bom, a mãe explica que pegou uma cliente meio mal educada. Ela foi consertar um purificador de água e a mulher queria que ela fizesse isso e mais de trocentas coisas. Aí não deu jeito, né? Ela começou a falar, jogou umas verdades, aí lascou. O Prota sabe que sua mãe é meio agressiva e corajosa, sabe? É a personalidade dela. Ai, se ele tivesse puxado isso, a vida teria sido muito melhor. Mas infelizmente ele puxou do seu pai, que inclusive a maior conquista da vida dele foi ter pegado a mãe do Prota. Só que seu pai é a verdadeira definição de um macho beta. E como os dois filhos já puxaram a personalidade dele, imagina, né? Como é que foi? Enfim, se despedindo, o Prota sabe que todo mundo tava muito preocupado. Então ele vai aguardar pra falar sobre o despertar depois. Já descendo as escadas, acompanhado pelo seu irmão, o Prota entrega um envelope cheio de dinheiro. Claro que o irmão pergunta que dinheiro seria aquele. Basicamente, o moleque diz que é uma mesada pro pai e pra mãe. Isso é pra que o garoto não deixe os dois se matarem de trabalhar. Enquanto o Prota ia embora, o irmão pede pra ele esperar um pouquinho. Vendo seu irmão acanhado, o Prota imagina que ele deve estar assim, porque foi o Prota que pagou a mensalidade do colégio dele da última vez. Na cabeça do Prota, o pirralho tá com vergonha de agradecer. Então ele fala pro seu irmão que ele sabe como o garoto se sente. Só que o irmão pergunta se é sério isso. Pô, se for assim, então ele pode falar de boa. A mãe e o pai vão receber mesada, então cadê a mesada dele? Ele não vai receber também não? O Prota percebe que o moleque não tava com vergonha coisa nenhuma, ele queria era dinheiro. Bom, fazer o que, né? Ele acaba transferindo pro seu irmão uns 500 mil won e tá bom. Dá pro maldito gastar por bastante tempo. Agora eu só não sei
se esses 500 foi pra toda a família ou se foi só pro moleque. Provavelmente só pro moleque, né? Deve ter sido só pro moleque. Saindo da casa dos seus pais, o Prota foi direto pro departamento de gestão de despertados. Ele até ia voltar pra casa, mas resolveu passar ali de repente. Depois de ver sua família, a vontade de fazer as coisas direito meio que aumentou. Só que ele se lembra que o Guang pediu Bank se ele fosse visitar a loja de jogadores. Era pra avisar com antecedência. Mas o garoto imagina que não deve ter problema, né? O garoto tem a barreira de energia, só que os monstros vão ficar mais fortes conforme ele for subindo de nível. Sendo assim, ele precisa de um escudo urgentemente. Só que lá na loja de despertados, a mulher mostra um escudo de 100 milhões de won pra ele. O Prota fica assustado com o preço, porque é caro demais. Então ele fala que não serve, que é grande demais pra ele, ele é pequenininho. Esse escudo ali é muito pesado. Mas na verdade não é só isso, né? Porque é caro pra caramba e ele tá sendo atendido por uma mulher. É difícil dizer não e ainda assim não seria benéfico. A mulher então apresenta um escudo bem menor pro garoto. Ela diz que provavelmente aquele ali vai servir. As suas ligas são feitas de adamantium e sectonium. Também é pequeno e leve. E embora seja barato, ele vem com a função de auto-reparo. Assim que experimenta, o Prota percebe que ficou muito bom. Na verdade, ficou perfeito pra ele. Já todo sem jeito, ele pergunta então quanto é. A garota diz que é baratinho, pô. 40 milhões de won. Será que ele quer ajuda no pagamento? Todo sem jeito, o moleque acaba pagando, né? Ele queria fazer o quê? A mulher ainda é bonita, é difícil de dizer não. Aí fica complicado pro lado do garoto lerdão. A única coisa que ele realmente não entende é como é mais difícil lidar com uma atendente mulher bonita do que com um goblin. Enfim, ele já fez a sua compra, então agora pode retornar pra sua casa. Porém, enquanto saía, alguém pergunta se já faz tempo que ele despertou. E o moleque até que parece bem simpático, já chega estendendo a mão dizendo que também é um jogador. O cara se apresenta como Choi Roseok. O Prota cumprimentando ele diz que é um prazer. O seu nome é Bong Joon-reok. É parecido, quase parecido o nome, mas não é o mesmo nome. Enfim, o cara diz que é um prazer e que ele tá ali na loja todo dia. Só que como nunca tinha visto o Prota antes, ele decidiu se apresentar. Se não for muito indelicadeza, será que o Prota pode falar em que andar tá subindo? Bom, ele mesmo tá no 30. O Prota diz que ainda tá lá embaixo, na verdade ainda tá no 10. O cara todo empolgado diz que se o Prota tiver dificuldade, é só vir pedir ajuda que ele vai responder algumas perguntas. O Prota diz que tudo bem, mas ele ainda não teve dificuldade. O maluco diz que tá beleza, mas caso ele queira, bom, já sabe, ele tá ali todo dia. Se despedindo, o doidão fala que até a próxima, mas esse cara tá simpático demais. Bom, o Prota não se importa muito e volta pra sua casa. Ele começa a dar uma analisada na sua janela de sistema. Finalmente ele tá no nível 19, mas agora ele pode desafiar o 19º andar. Mas antes disso, ele tem que chamar o Cossack e fazer um acordo com ele. Assim que invoca o psico, ele já chega gritando lealdade e agradecendo pela avaliação. O Prota mostra pro Cossack que comprou um escudo, mas ele não gosta muito da notícia. Olha lá, olha só pro garoto. Agora ele tá começando a gostar da brincadeira. Tá até comprando o escudo. O psico pergunta se realmente ele precisa fazer essas coisas, mas o Prota diz que vai priorizar ao máximo a segurança. Só que o Cossack responde que o antigo invocador dizia a mesma coisa. E sabe onde ele foi parar? Pois é, cova. O Prota diz que tudo bem, ele não precisa se preocupar. No final das contas, o garoto é um covarde. Se ficar difícil demais, ele vai desistir na hora. O Cossack diz que tudo bem, mas ele deve prometer uma coisa. Ele não deve tomar a frente e sair atacando em nenhuma hipótese. E se a coisa fica feia, o garoto deve sacrificar tanto ele quanto a Almôndega e fugir. Claro, de preferência, o primeiro a ser sacrificado deve ser o Almôndega. Mas se não tiver jeito, vai os dois. O Prota diz que entendeu. Ele entendeu. Bom, sendo assim, vamos começar a limpar a dungeon? Rapaz, o Cossack começou a sentir um cheiro diferente. O Prota diz que é claro que é diferente. Dessa vez ele não comprou frango. Ele comprou bolinhos gigantes. Comendo, todo sem jeito. O Cossack diz que quem imaginaria que o Prota cuidaria primeiro dele ao invés do Almôndega. Hoje ele vai forrar o bucho, meu amigo. Enquanto o Prota come, o Cossack pergunta pro invocador Bog se existe alguém que ele guarda rancor. O moleque diz que, claro que não. Não tem ninguém não. Mas o Cossack fala que tem alguém lá fora e ela tá transbordando intenção assassina. O Prota fica surpreso com isso. Intenção assassina lá fora? Assim que escuta alguém lá fora falando olá, o Prota manda o Cossack se esconder. Enquanto isso, claro, ele ativa sua barreira. O moleque não vai dar mole, né? É aí que a porta é arrombada. O Prota percebe que realmente quem veio não veio com boa intenção. E adivinha, eu falei que esse cara tava estranho? Eu falei. Quem é que chega assim tão de boa com o novato? Tu já viu o mais forte ajudar o mais fraco com tanta boa intenção igual ele? Alguma coisa tinha de errado. Com essa cara de psico. O maluco vem perguntando se o Prota não é o jogador que ele encontrou mais cedo. O moleque por algum acaso tá surpreso? Bom, foi difícil seguir ele até aqui. O Prota pergunta por qual motivo foi escolhido. E primeiro, aquilo é uma arma? Se o cara quer alguma coisa, deve pelo menos abaixar isso. Porém, o doidão diz que quem deixou o Prota falar? Ele por algum acaso quer morrer? Bora, tira a pulseira, fica pelado, abre o inventário e vira descosta. Hoje, pelo visto, não é seu dia. Brincadeira, o cara não manda o Prota ficar pelado não, mas eu quis acrescentar uma brincadeirinha. No
um momento, a única coisa que passa pela cabeça do Prota é que não, o moleque não deveria ter apontado aquela arma pra ele. É basicamente suicídio, sabe? O Choi pergunta ao Prota se ele acha que isso é brincadeira. Vambora, segue a ordem logo. Na verdade, por dentro, ele acha que o Prota se congelou só de ter visto a arma. Pelo visto, o Choi realmente fez uma boa escolha. Bom, pra conseguir que o Prota faça tudo que ele quer logo de uma vez, ele decide dar uma coronhada, mas é claro que não ia dar certo, né? Porque atrás dele tinha um Cossack. Antes dele fazer qualquer coisa, o Cossack já vem com um Hadouken na cabeça. Enquanto cai, o moleque percebe que tinha mais um. Por essa ele realmente não esperava, né? Achou que o moleque tava sozinho. Quem fica surpreso com isso tudo é o Prota. Ele fala que o Cossack mandou muito bem. Só que o Cossack não entende como assim ele mandou muito bem. O Prota pergunta se não é óbvio. Ao invés de eliminar o cara, ele simplesmente nocauteou. Por alguns milésimos, ele achou que o Cossack ia simplesmente passar a faca e já era. Isso daria um trabalho do caramba pra esconder corpo, essas coisas. Vocês já sabem, né, da dificuldade. Bom, de qualquer forma, esse cara com certeza é um corretor de itens. Aí você pergunta, Blade, o que é um corretor de itens? Eliminar jogadores não é muito diferente de eliminar civis porque eles estão fora da torre. E fora da torre, jogadores não têm poderes. Então eles também costumam ter itens roubados. As pessoas que roubam esses itens são chamados de corretores. O Prota se lembra do Guang falando que um dos benefícios de entrada pro time de elite é a proteção pessoal, no caso pra quando tá fora da torre. O Guang já tinha avisado ao Prota que fora da torre ele é igual qualquer civil. Se o garoto não conseguisse despertar os seus poderes fora da torre, com certeza o desfecho de hoje seria outro. É engraçado que enquanto o Prota tá lá viajando e imaginando, o Cossack já tá fazendo os seus lacinhos. Cossack, esquece isso, rapaz. Aí, ó, tá vendo? Ele já fala que vai se livrar do cara lá fora, mas o Prota diz que não, deixa ele quieto aí que vai chamar a polícia. O Cossack tenta argumentar, dizendo que não é necessário, que é só levar pra longe, já era, mas o Prota diz que não. É polícia. Nesse mesmo tempo, o gerente tá recebendo a notícia que o Prota passou na loja de novo. O Guang responde pra ele que sim. Foi o que ele ficou sabendo. Claro que na hora ele pergunta o que o garoto comprou. E o Guang responde que foi um escudo. Um simples escudo. Isso deixa o diretor um pouco puto, porque se ele soubesse, teria equipado o moleque da cabeça aos pés, com uma armadura até o talo. Meio que eles já identificaram as características do jogador Bong. Por ter comprado uma massa e um escudo, o melhor chute é que ele é do tipo corpo a corpo. Se ele realmente for esse estilo, mesmo se ele tivesse um conjunto de proteção completa, já não seria o suficiente. Enquanto recebe uma ligação, o Guang fala que vai inventar alguma desculpa pra dar um conjunto completo pro jogador. Aquele moleque precisa de alguma coisa. Porém, de repente, o Guang percebe que quem tá ligando pra ele é a força-tarefa da polícia. E só ligam pra ele quando quem tá envolvido é jogador. Quando explicam pra ele o que aconteceu, na hora ele se desespera. O maluco entra no carro desesperado e começa a ir na direção da casa do Prota. Digamos que ele foi na velocidade da luz pra chegar lá e resolver o problema. Na verdade, pra ver como é que o Prota tá, né, depois disso. A única coisa que passa na sua cabeça é que ele deveria ter feito o maldito Prota assinar aquele documento de elite. Se acontecer alguma coisa com o jogador Bong, meu amigo, esse mundo vai acabar. Ainda mais pelo gerente. Ave Maria, aquele ali vai falar. Como a polícia já tava no local, ela mantém o Choi detido. Ela explica que ele tá sendo preso por invasão a domicílio e roubo qualificado. E o pior é que o miserável ainda diz que é inocente. Na verdade, ele foi sequestrado por aquele cara. No caso, o Prota. O Prota diz que não, claro que não foi isso. Na verdade, foi ele que invadiu. O policial diz que por enquanto o proprietário da casa também deve ir com eles. O Prota, coitado, não acredito que também vai ser preso. Dá até pra mudar o nome da obra. Ao invés de ser guia de estratégia para subir a torre, deve ser guia de estratégia de um perdedor para a vida na prisão. Porém, a cavalaria já chegou, rapaziada. Calma que o nosso Prota tá salvo. Sabe quem fica muito feliz com o líder de equipe chegando? O Choi. Pois é, por incrível que pareça, ele começa a gritar, todo animado, falando que olha aqui, ó, sou eu aqui, ó, o Choi. Ele pergunta se o cara veio do departamento e veio salvá-lo. Realmente, a vida dele tá salva. Mas, coitado, toma ele um botadão no meio da cara pra aprender a parar de ser ladrão de item. Sangrando, o moleque pergunta por que tá apanhando primeiramente. Mas o Guang não quer nem saber, chama o cara de filho da outra e ainda pergunta como é que ele ousa mentir. Ele realmente tentou eliminar um colega jogador? A partir de agora, o registro dele tá cancelado. O Choi ainda tenta argumentar, falar que é nível 34, que não precisa roubar, mas vocês já sabem, né? Não tem nem como o Guang acreditar. O Choi começa a pensar o porquê que esse maluco não tá nem ouvindo ele. O que diabos está acontecendo? Mas o Guang só manda levar aquele otário dali. A agência de inteligência vai chegar daqui a pouco. Assim que eles chegarem, pode entregar esse otário pra eles. Já sabendo que a agência de inteligência adora torturar, na hora o Choi abaixa a cabeça e pede por perdão. Não só por perdão, mas também por piedade. Mas o Guang nem liga, rapaz. Só diz que o sarrafo que tá esperando ele é grande. Já pode ir preparando o couro. O idiota até pode procurar por um advogado. Mas sabe, é difícil um advogado querer representar ele, só pra garantir. Ele pergunta se os oficiais conhecem o manual da prisão de jogadores. Se por algum acaso esse idiota fugir pra torre, é só esperar que quando ele sair, vai aparecer no mesmo lugar. E é claro, ele não pode passar muito
tempo lá normalmente. Digamos aí que 10 horas, 5 horas, vai depender da missão. Chegando pro Prota, ele pergunta se o garoto se machucou, mas o olhar dele é meio sinistro, então o Prota fica meio que com medo. O garoto responde que não, na verdade só ficou um pouco surpreso, sabe? É aí que se curvando, o Gongi pede 1000 desculpas ao garoto pra garantir que isso nunca mais aconteça. Ele vai certificar de fazer tudo com muito detalhe. O Gongi sabe que não pode adiar o contrato de elite pra que o Prota assine. Esse moleque precisa assinar essa porcaria de uma vez. Bom, no dia seguinte, o Cossack é invocado de novo e pergunta se aconteceu alguma coisa demais ontem. Mas o Prota diz que não, graças ao Cossack. Tudo saiu perfeitamente. A polícia levou o cara e pronto. O Cossack então pergunta se por acaso o Prota sabe a localização desse centro de detenção que o cara foi levado. Mas o Prota diz que não sabe não. E é melhor o garoto nem querer descobrir. Bom, o Cossack foi invocado, mas ele não é o único. Tá na hora de invocar o Mano Almôndega também. Depois de ganhar 5 estrelas, o cara fica feliz da vida e pelo visto, ó, ele sabe contar. Bom, agora com o Cossack e com o Almôndega invocado, vamos pro 19º andar. Nesse andar a gente vai ter xamãs goblins. Honestamente, eles não são uma ameaça muito grande. Não conseguem usar nenhuma magia de ataque muito grande. No máximo maldições que são amarras, flechas de fogo e algo do tipo. Tudo bem fraquinho, sabe? E embora as maldições possam ser um pouco perigosas, não tem muita coisa pra se preocupar. E ó, aí ó, é tanto que o grandalhão vai pra cima com tudo. Claro que assim que vê o inimigo, os magos começam a revidar. Mas dessa vez o Almôndega vai testar algo diferente. Ele dá um berro gigantesco que acaba dissipando a magia. O Prota fica impressionado com isso. Realmente ele tentou algo diferente. Dissipar a magia com som é um método meio bruto, mas ainda assim é algo eficiente. Só que assim que o grandalhão chama a atenção e o inimigo faz o ataque, é a hora que o Cossack entra. Ele se aproveita que o inimigo tá distraído pra pegar todos de surpresa, chamando pela Almôndega. Ele diz que é pra fazer como combinaram antes. É pra limpar tudo o mais rápido possível. Enquanto o Cossack passa a faca de um lado, o grandalhão esmurra do outro. O Prota vendo a rapaziada trabalhando, começa a ficar empolgado e diz que também quer participar. Porém, a missão já foi concluída. Olhando os dois lá de fundo, ele começa a entender o que tá acontecendo. O Cossack se vira pra ele e pergunta o que ele achou. Dessa vez foi bem refrescante e bem rápido, não foi? Mas o Prota sabe que eles terminaram rápido de propósito, só pra ele não poder lutar. Digamos que o garoto foi enganado. Bom, o que importa é que a gente ganhou mais um rank S++, descansando um pouco e sem perder muito tempo. No dia seguinte a gente já cai pro 20º andar, o tão sonhado 20º andar. Todo mundo chama esse andar de avaliador de talentos. É classificado como um dos andares mais perigosos. O Cossack deixa o alerta pro Prota, dizendo que aquele andar realmente é perigoso. Todo tipo de goblin aparece ali. Batedores atirando agulhas venenosas, guerreiros usando táticas no nível máximo, assassinos furtivos, xamãs lançando maldições e tem até enormes hobgoblins. Se ele por algum motivo fosse um invocador, esperaria em um lugar seguro. O Almôndega também concorda, dizendo que o invocador deve ficar pra trás. Pra ser mais exato, não deve fazer nada. O objetivo da missão do 20º andar é um pouco diferente. Ao invés de eliminar 10 ou 30, você tem que eliminar 100 goblins. E pode ser de qualquer tipo. A única diferença é que você também precisa eliminar um hobgoblin. Enquanto os dois se preparam, o moleque percebe que eles estão bloqueando o seu caminho. Não estão querendo deixar ele lutar de novo. Bom, o Psico fala pro Almôndega distrair primeiro o inimigo. Ele deve criar a abertura. Só que assim que o Almôndega avança, os magos começam a disparar. Os batedores também fazem seu ataque. E os guerreiros goblins começam a avançar pra linha de frente. Ah, e quase que eu esquecendo desses aqui. Os malditos furtivos. Eles começam a cercar, digamos que o inimigo, né? Mas no caso é a nossa rapaziada. Mas o erro do Cossack é achar que o Prota ia ficar só sentado assistindo. O moleque ativa seu passo sombrio e começa a avançar, pisando nas costas do Baal. Ele avisa que vai na frente. Só que eu acho que o moleque se esqueceu que na linha de frente é onde tá mais perigoso e com mais disparo inimigo. Quem fica totalmente preocupado com isso? O Psico, que já tinha avisado que todos os invocadores se lascaram assim. Simplesmente ignora os avisos e avança igual maluco. Mas calma, a gente vai explicar o motivo dessa escolha do Prota. Desde criança, ele sempre teve a personalidade de introvertido. Teve até um maluco quando ele era da creche que roubou o brinquedo dele. E vocês acham que o Prota fez o quê? Foi lá tomar de volta? Não, ficou calado. No ensino fundamental, as coisas só pioraram. O problema dessa vez era a pobreza. Neguinho taxava ele de mendigo de aluguel. Na escola, ele também era um solitário. No ensino médio só continuou. Ele continuava lá, sozinho, almoçava sem ninguém. O moleque tinha medo até mesmo do ato de tentar mudar alguma coisa. Só que agora, alguém como ele tá lutando dentro da Torre dos Monstros? Ele que não conseguia nem manter o contato visual com delinquentes? Realmente é algo que o garoto nunca imaginou. Entretanto, monstros não são pessoas. Ele não precisa ter medo de nenhum relacionamento. E essas criaturas são basicamente uma quest de um jogo. Pelo menos o Prota enxerga dessa forma. A única coisa que ele precisa fazer é derrotá-los e ganhar experiência. Só que enquanto ele faz isso, vocês já sabem, né? O Cossack tá lá surtando pra caramba. O Capitão Goblin, vendo o Prota avançar, já manda seus soldados pra cima. Só que o moleque já tá usando o passo das sombras muito bem. Então não só é alcançado, como também consegue desviar dos ataques a longa distância. Só que nem só de defesa vive um jogador. Então ele já vai
pra trás de um batedor. A primeira criatura do dia já é eliminada. Logo em seguida, ele acerta mais um, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Ele vai de batedores a assassino e a soldados. Um Cossack fica admirando o moleque, que naquele curto tempo, ele já tá usando o caminho das sombras nesse nível. Porém, é aí que uma rajada de ataque vem pelas costas. O Psico até tenta gritar pro invocador Bolg tomar cuidado. O moleque na última hora consegue se defender com o escudo. Porém, alguns acertam a lateral do garoto. A sorte é que tem a barreira de energia. O moleque sabe muito bem disso. Se não fosse por isso, ele estaria todo picotado. Realmente é algo assustador. Será que ele se empolgou demais? Eu acho que sim. A gente voltou ao modo cagão. O moleque começa a correr desesperado dos goblins guerreiros. O Psico grita pro invocador continuar correndo na direção do penhasco. Lá eles resolvem a situação, batendo no peito. O Almôndega também diz que vai correr pra proteger o invocador. Só que enquanto corre pra caramba, o Prota percebe que tá começando a ficar sem mana. Na verdade, a situação é um pouco pior que isso. Ele já até chegou no penhasco, só que não tem ninguém pra ajudar. No final das contas, o que ele deveria fazer? Como ele vai enfrentar essa quantidade de monstros? Será que ele vai morrer? Ah, rapaz, relaxa, que o pé grande já chegou. Goblinzinhos, apresento pra vocês o Mano Matt Bal, também conhecido como Bal, também conhecido como Pé Grande. Pros mais íntimos, Almôndega. Só que pra vocês que são inimigos, podem chamar ele de maior terror da face da terra. Elogiando o Almôndega, o Cossack continua subindo. Ele decide pegar os monstros que estão no topo da montanha. Por mais que os magos tentaram atacar ele, já era tarde demais. O Cossack é muito rápido, já passou o sarrafo em todo mundo. Logo em seguida, ele termina de limpar aquela área. Infelizmente, já não existe mais nenhum mago Goblin. Bom, parece que ele já pegou todos os 100. Com certeza já tá no momento do grandão aparecer. O Prota fica um pouco aliviado e impressionado. Os dois cuidaram de todos em um instante. Mas será que tem como o Almôndega chegar com a bunda um pouquinho mais pra frente? Ele estaria bem grato, sabe? Bom, é melhor se concentrar em outra coisa, porque do nada o Prota acaba escutando um grito. Quem dá esse grito? É nada mais, nada menos do que o Hobgoblin. O Cossack, assim que vê, já começa a correr na direção da criatura. Ele diz que essa vai ser a eliminação perfeita. O motivo dele dizer que vai ser a eliminação perfeita é porque o Almôndega vai na frente. Ele vai ser o primeiro contato com o inimigo. Só que, claro, o Almôndega é 10 vezes melhor que a criatura, então ele garra no gogó. E isso é a abertura perfeitinha pro nosso mano Psico. Rapaz, ele já vem rasgando os 2 olhos da criatura. Logo em seguida, o sistema aparece falando que ele finalmente completou o 20º andar. Com isso, seu nível também aumentou. Ele ganhou 2 kg de pedra de mana e também uma poção de cura exclusiva. O Prota percebe que, como esperado, eles eliminaram o boss em um segundo. Talvez seja melhor ele deixar realmente as coisas com eles e ele ficar mais ali de cantinho, né, quietinho na dele. Talvez seja a melhor decisão. Enfim, o garoto agradece bastante pela ajuda e por protegerem a sua vida. Ah, e antes que o sistema esqueça, ele completou mais uma em rank S++. Então isso gera mais um emblema. E vocês já sabem o que acontece quando tem 20 emblemas, né? Mais uma recompensazinha saindo. Bom, já em casa, nas mídias sociais, tá todo mundo falando que completaram o 20º andar no rank S++. Isso é insano demais. Algo incrível. Na verdade, quem tava vendo isso era o gerente e tava vendo pelo telefone. Eu acho que ele tava no YouTube. Enfim, ele fala que esse recorde do 20º andar é algo bom, mas um pouco problemático. A Limin pergunta pro gerente, que na verdade é praticamente um diretor, se eles devem controlar a imprensa. Sabe, tentar minimizar a situação? Mas ele diz que não precisa. Pode até vazar algumas informações sabendo que eles sabem que é o portador do recorde S++. Mas como anda a investigação sobre a situação da família do jogador Bolg? O Guang fala que já investigou discretamente. O pai do jogador meio que quebrou a coluna e agora tá se lascando lá pra recuperar o quadril. O gerente pergunta se tem alguma forma que eles podem apoiá-lo. E o Guang diz que sim. Vai colocar o velhote no melhor centro de reabilitação do país. E claro, totalmente pago, né? O próximo é o irmão mais novo. Ele é calouro na universidade. O gerente fala que é excelente. Apoia o garoto com uma bolsa de estudos. Esse é um benefício perfeito. O Guang diz que finalmente tem a mãe, a senhorita Hong. O gerente pergunta o que ela faz. O Guang diz que ela trabalha como coordenadora de purificadores de água, mas atualmente está desempregada. Parece que ela foi demitida porque arrumou uma treta com o cliente não gostou e já era, foi rua. O Guang diz que, pra ser mais sincero, a pessoa que eles realmente precisam prestar mais atenção é a senhorita Hong. No caso, a mãe do Prota. Ela é a que tem mais voz na família. A sua personalidade é tão forte que nem os maridos e nem os filhos dão um pio. O que ela fala é lei. O gerente diz que perfeito, então pode começar a botar o plano em prática. Ele pode usar toda a autoridade do departamento pra garantir que esse plano vai sair perfeitamente. Mas, enquanto isso, lá na casa do Prota, o Cossack tá falando que pelo cheiro, o iFood chegou. O grandão também tá lá gritando: iFood, coisa gostosa, cadê coisa gostosa? Eu quero coisa gostosa, cadê o iFood? O Prota, antes de receber a encomenda, manda todo mundo se esconder. Claro que o entregador não pode ver nenhum deles ali. Colocando 24 pratos de comida na mesa, o entregador pergunta se o garoto por acaso vai dar uma festa. O Prota, pra disfarçar, diz que sim. O entregador, que no caso é o dono da loja, diz que imaginou. Como recompensa, digamos assim, ele colocou um bolinho frito. O Prota, na verdade, acha que isso é mesquinho pra caramba. Tipo, ele fez uma encomenda gigantesca e o
cara dá um bolinho frito? Ah, calma aí também, né? Que benefício é esse? Dando uma olhada, o Prota ainda percebe que não tem nenhum cupom de desconto. Bom, e mesmo se tivesse, ele também não usaria muito, né? Porque agora ele tem condições, tem um dinheirinho, né? Guardado, a bufunfa. Bom, ele diz pros dois grandões que eles podem aparecer. O Almôndega, assim que vê a comida, já começa a ficar babando. O Prota diz que com certeza ele nunca experimentou, né? Deve estar só no desejo. Bom, se for assim, ele já pode começar a comer. Só que como ele não imaginava, ele acaba comendo a tigela inteira. O Cossack pergunta se ele é maluco, tá comendo com tigela com tudo. É só o que tá dentro, animal. Bom, o Prota diz pra eles comerem primeiro. Ele vai verificar algo e já volta. Só que esse verificar, na verdade, é abrir o inventário. Lembram que a gente conseguiu 20 distintivos? Pois é, tá na hora de ver o que ele vai gerar. O Prota também é mais ansioso do que tudo, tá doido pra saber o que vai vir dessa vez. Só que vem uma caixa misteriosa. O Prota pergunta, ué, como assim? Uma caixa aleatória? O que será que tem dentro? O moleque analisa que a única opção que ele tem pra descobrir o que de fato tem dentro dela é você comentando bastante, pedindo continuação. É, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da continuação. Se gostou, claro, é só pedir mais que eu vou trazendo mais. Se ficou com curiosidade, quer saber o que vai acontecer antes de eu trazer a próxima continuação, é só ir lá na Blade Toons e pesquisar por Estratégia para Fracos Dominarem a Torre. Mas é isso, obrigado por ficar até aqui, fui!